Olá, boa noite. É um prazer estar aqui na Casa Balaio das Artes mais uma vez, no nosso bate-papo cultural, neste 6 de maio de 2025, com convidados muito ilustres aqui nesta noite. E é sempre muito bom poder encontrar vocês aí através, da nossa câmera, através do virtual e presencialmente com os amigos que aqui estão, em nossa plateia, nos presenteando, nos dando o privilégio de estarem conosco. Tivemos o nosso primeiro bate-papo cultural no dia 1º de abril, e não foi mentira, foi verdade. Estamos hoje na nossa segunda edição. A Casa Balaio das Artes existe aqui na Rua da Quitanda, número 30, sala 711, no centro do Rio de Janeiro. Estamos aqui há 14 meses, visando principalmente fomentar, divulgar, estimular a arte, a cultura e a educação. Temos encontros literários, encontros musicais, leituras dramatizadas, ensaios teatrais e por aí vai. Além de um rico acervo em livros, discos, CDs, DVDs, enciclopédias. Alguém ainda lembra o que é uma enciclopédia? Pois é, nós temos aqui também as enciclopédias, para pesquisa. Enfim, temos um material muito vasto à disposição daqueles que assim desejarem. O nosso Instagram é o @Balaio das Artes Centro. @Balaio das Artes Centro. Nos acessem, visitem, nos sigam e será um prazer receber vocês aqui em visitas presenciais. Conduzindo esse nosso encontro e a nossa festa dessa noite, porque sempre que se fala em arte e cultura se faz uma festa, não é? É uma celebração, é uma comemoração, ainda mais em nosso país, onde infelizmente, a arte e a cultura não têm o devido, ainda não tem o devido valor, o devido estímulo que deveria ter, dada a diversidade cultural, a riqueza, a amplitude, o tamanho desse país, que não é um país, é um continente. Conduzindo essa festa, essa celebração, o meu parceiro aqui de mesa, o cara que manda, que joga nas 10, nas 11, senta no banco, xinga o juiz, João Luiz Azevedo, produtor cultural. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Eu tô mais para xingar o juiz do que qualquer outra coisa, Por enquanto, dependendo dos times que estiverem jogando, Mas enfim, Márcio, hoje é uma noite muito feliz, que a gente traz 3 amigos de teatro, 3 pessoas bem interessantes. Sei que o Flávio Padilha não é de teatro, mas o Flávio, ele faz parte da minha juventude. Na época de colégio metropolitano, quando a gente pensava no ídolo, esse ídolo chamava-se Flávio Padilha. Não existia ninguém mais importante no colégio metropolitano nos anos 80 Isso é matéria paga. que o Flávio Padilha. Não estou falando isso porque ele vai pagar o chopp hoje. Eu ia comentar a respeito, é verdade. Eu não sei se vocês lembram, mas nós somos de uma época onde existia, antes do Facebook, existia o Orkut. E o Orkut tinha comunidades, comunidade daqui, dali e tal. E na comunidade do colégio metropolitano, determinado momento aparecia lá, quem lembra de fulano, de Beltrano, de Ciclano, do professor tal, papapá. E aí e naquela época, era início dos anos 90, e a gente estava muito afastado, era o início das redes sociais e tal, e a gente queria reencontrar as pessoas, e diziam que a maneira da gente reencontrar as pessoas era através do Orkut. E aí, certa vez, eu falei, eu tenho vontade de reencontrar 2 pessoas do colégio. Um é o professor Lineu, que a gente reencontrou, e outro é um camarada que, eu fui fã dele, eu conto uma historinha, já falei pra ele. Ele, junto com outros 2 colegas, que eu chamava de Santíssima Trindade, que era ele, mas como eu falei, 2 outros colegas, ele sabe de quem eu estou falando, eles me tiraram do mau caminho. A gente saía do colégio às 5h30, ao 12h30 da tarde, e ficava de papo, falando besteira e ouvindo besteira até umas 2 da tarde. E tinha 2 encontros de ex-alunos. Ele tinha terminado o colégio, já estava na faculdade, ele namorava uma menina da minha turma, isso em 84, então não precisa ninguém ficar com ciúmes, nem nada. E ele ficava de papo com a namorada, que era da minha turma, e uma galerinha que ficava em torno dele. E como se fosse hoje, eu me lembro dele falar: se você quer ouvir bobagem, fica aqui com o Padilha. Agora, se quiser fumar maconha, vai ali pro botequim. Era ele, Márcio e o Serginho. Enfim, e eu considero eles a minha Santíssima Trindade. Um dos principais motivos de eu nunca ter feito merda na saída do colégio, coisa que muitos faziam, era poder conviver com ele na saída. E voltando à história do Orkut, eu me atrevi a colocar, alguém lembra do Flávio Padilha? Mas aí foi, 300, 400, 500 mensagens.
Até que apareceu na nossa vida novamente o Flávio Padilha. Porque realmente o Flávio Padilha, ele era uma figura ilustríssima no colégio. Quando se pensava em teatro no colégio, o Padilha estava. Se pensava em festa junina, o Padilha estava. E até hoje, há 20 anos eu faço encontros de ex-alunos, e a figura mais marcante, a figura mais pedida, a figura mais solicitada para que seja convidado e para que esteja lá com a gente é o Flávio Padilha. O tempo passou, nos uniu. Fora tudo isso, ele é tricolor como eu, o que é uma dádiva de Deus. Não é para todos, né? Eu lamento, né? Eu lamento. Se ele fosse botafoguense, seria melhor, mas tudo bem, né? Mas aí, assim... E aí ele fez biologia e tal, escreveu livros, e eu convidei ele, há coisa de alguns meses atrás, para a gente falar sobre os livros dele no meu programão do João. E aí, quando teve a oportunidade, eu fiz o convite, ele está aqui com a gente hoje. Mas por isso, eu acho que além dele ser biólogo, além dele estar um cara muito atuante, foi muito atuante na época do Covid e tudo mais, ele é um cara, é um amigo, é um grande amigo da época de colégio, que eu tenho a felicidade de trazer até hoje. E não tem quem me conhece um pouquinho, a Rose sabe, que eu não tenha falado para esse alguém sobre Flávio Padilha. Existiu a Santíssima Trindade, ele sabe de quem são essas pessoas, né? E eles frequentam os nossos encontrões, né? Os encontrões de ex-alunos. E para mim é um privilégio continuar encontrando o Flávio Padilha, encontrando essas pessoas. Então um deles é o Flávio. Isabela. Isabela é maravilhosa. Isabela, eu já assisti a ela... Não vou dizer desde a época de Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque o meu Sítio do Pica-Pau Amarelo foi com outra Narizinho. Foi com outra Narizinho. Mas quem não viu Isabela, né, Isabela Bicalho no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ela surgiu na minha vida, assim, quando em 2012, 2011, ela foi fazer o espetáculo do Tim Maia lá no Casa Grande. E um espetáculo, assim, que... Eu vi a história do Tim Maia, né, coisa que pouca gente sabe. O Tim Maia fez um puta sucesso. Mas o Tim Maia, na verdade, ele foi montado para cobrir buraco do espetáculo que ia ser o maior sucesso do ano, que seria o Xanadu. A pauta do produtor Sandro Chaim era a partir de janeiro, no Casa Grande. Como ele só podia estrear o Tim Maia em março, e, logicamente, quem sabe de teatro sabe que se você abrir mão para algum produtor entrar, você perde a pauta. Aí o Sandro pensou o seguinte, não, eu só vou conseguir estrear o Xanadu com Daniel Vines, com não sei quem, Miguel Falabella e tal, em março. Eu vou montar uma coisinha antes disso para segurar a pauta. Essa coisinha era um musical baseado no livro Vale Tudo, do Nelson Motta, em cima da história do Tim Maia. O ator que ia fazer, e estava em contrato, eu vi, ninguém... Era o Sérgio Lorosa. Por um motivo ou outro, e aí não me cabe também entrar nesse mérito, o Sérgio Lorosa não pôde fazer o espetáculo, e aí escolheram, ele não tinha nem nome, o garoto. Ele era o neto do Silvio Santos, né? Era o neto do Silvio Santos. Tinha um nome lá, um tal de Thiago Abravanel, mas ninguém reconhecia ele pelo nome. Eu, que já trabalhava no Casa Grande há algum tempo, ele tinha passado com 2 outros espetáculos, fazendo pontinha no Casa Grande. E era o neto do Silvio Santos. O espetáculo fez tanto sucesso que antes dele estrear em janeiro no Casa Grande, ele fez 2 meses no Carlos Gomes, pela prefeitura, e foi um sucesso. Ele já estreou com todas as sessões lotadas. E quando ele foi para o Teatro Casa Grande, também lotado. Era um espetáculo que ele tinha temporada de quinta a domingo, aí fazia na quarta, aí lotava a quarta, aí fazia a terça. Tinha semanas de ele não descansarem nem as segundas-feiras. E foi aí que a gente conheceu. Eu conheci pessoalmente. Já conhecia de palco, de assistir e tudo mais, mas foi ali que eu conheci a Isabela Bicalho, um amor de pessoa naquele elenco maravilhoso, um musical inesquecível. E depois ela me contou coisas e fatos, que se ela quiser contar aqui, conta, mas, enfim. Ela faz tanta coisa que ela não precisa nem falar do passado, ela fala do presente. Ela atualmente se divide entre um espetáculo teatral, onde ela canta as músicas que a Maria Bethânia cantou, que fez agora há 2 semanas, né, lá no Teatro Fashion Mall, e está sempre em cartaz, você deve ter assistido, com Gota d'Água. Gota d'Água 1, Gota d'Água 2, Gota d'Água 3, Gota d'Água em concert. A série Gota d'Água, que ela faz muito bem. Eu assisti Isabela em Gota d'Água, né, no Teatro Glória, né, saudoso Teatro Glória. Também. Né, e um espetáculo lindíssimo, né, extremamente denso, lindo,
né? Ali no Teatro Glória. Nossa, essa montagem lá foi histórica, né? Falecido Teatro Glória, assim. Acho que a gente foi um dos últimos espetáculos a se apresentar lá. Exato, Depois eles fecharam o teatro. E eu estreiei lá, né? Era um espetáculo absolutamente despretensioso, né? A gente ganhou um edital da Oi, ganhei um dinheiro bem apertado e fiz, assim, sem nenhuma pretensão. Convidei o João Fonseca para dirigir, porque era um cara que combinava com as ideias que eu tinha. E aí foi o que foi, né? E aí aconteceu o sucesso, né? Porque um lindo espetáculo. E assim, a coragem dela de reviver um personagem que só tinha sido feito pela Bibi Ferreira. Em nenhum momento ela foi cobrada. A participação dela, a atuação dela era tão boa que ninguém nunca falou, porque a Bibi, você nunca ouviu isso. Na verdade foi um ato insano, né? Eu digo que foi um momento E no livro da Bibi... Mas o artista não tem de ter um pouco de insanidade. Mas isso foi demais, Márcio. Isso foi demais. Eu acho assim, quando eu escolhi esse texto para fazer, eu escolhi porque eu sempre tive muita intimidade com o repertório do Chico Buarque, né? Desde criança o repertório dele estava muito no meu imaginário, e porque eu tinha estudado tragédia grega com o Junito Brandão, que é um especialista em cultura grega, lá na PUC, tinha tido essa oportunidade maravilhosa, e tinha me apaixonado pelas tragédias gregas. Então eu queria muito fazer uma tragédia grega, mas eu queria muito que o teatro estivesse lotado. Então eu pensei, gente, eu tenho que fazer uma tragédia grega que o pessoal vai ver, que eu vou conseguir cair no gosto do povo. E aí eu tenho essa ideia do Gota d'Água. Então eu digo assim, que eu fui totalmente intuitiva, insana, e me arrisquei, e que bom, né? Não, eu acho que acima de tudo, né, Isabela, é seguir esse caminho dessa voz do coração, né? Da intuição, não é? E aí depois então entra o trabalho todo da transpiração, de levantar a montagem, né? Da direção, do elenco, enfim, todo esse arcabouço, né, que vai sendo construído para que o espetáculo venha à cena. Foi um lindo espetáculo, marcante, né? E quando o João Luiz, né, trouxe o seu nome como uma das convidadas para essa noite aqui, eu falei, maravilha, eu não posso deixar de falar com a Isabela da maravilha que foi assistir Gota d'Água no Teatro Glória com você. Extremamente denso, extremamente lindo, marcante na minha trajetória como espectador e como ator também. Parabéns e obrigado mais uma vez. Ai, obrigada. Bom, por isso que nós voltamos com essa peça, né? Eu digo que ela praticamente voltou sozinha, né? Quando eu vi, eu estava lá já em cena de novo, falando aquelas palavras e cantando aquelas músicas, porque foi um espetáculo que realmente marcou muito as pessoas ainda citam muito ele, fiz ele há mais de 15 anos atrás, e agora surgiu uma oportunidade da gente voltar com ele em cartaz, né, devido a esse encontro lá com o Teatro Fashion Mall, e aí a gente está fazendo essa versão em concert, né, que é o Gota d'Água em 90 minutos, as principais cenas, os principais números musicais, inclusive aqueles números que a gente criou para o espetáculo, que não tinham, né? Como o final do primeiro ato, que será. E estamos fazendo lá. Em junho tem o Gota d'Água. Opa, temos um spoiler aí, então? Em junho tem Gota d'Água no Fashion Mall. Muito bom. Mas agora, em maio, tem Betânia, tem o monólogo da Betânia lá no Fashion Mall também. Beleza, daqui a pouquinho dá mais informações sobre isso. E o terceiro convidado é o Jorge Leão. O Jorge Leão, cara, é daquelas pessoas... eu não acredito que exista no mundo, não digo no Brasil nem no Rio de Janeiro, não acredito que no mundo tem alguém que assista tanto teatro quanto o Jorge Leão. Porque o Jorge Leão ele vai ao teatro todos os dias. Ele é aquele que insiste e vai. Pô, mas Jorge, aquela peça não é boa. Não, mas eu vou lá, eu tenho que ir lá prestigiar. Eu sei que não é boa, mas eu vou. E ele vai. Pô, mas vai de novo assistir aquilo? Não, eu vou, eu tenho que ir lá. Quer dizer, e é legal, porque isso é interessante, porque eu também, várias vezes, eu fui ao teatro e eu comento às vezes com a Rose, olha, vai se preparando que aquilo ali parece uma bomba. E às vezes a gente se surpreende, não é. Mas muitas vezes eu saio de casa sabendo que aquilo ali não é legal, mas eu tenho que prestigiar o ator, tenho que prestigiar a produção. Fora isso, pode ser um assunto que me interessa, mas eu sei que a montagem pode não ser bacana. Então, muitas vezes eu saio de casa sabendo que não é top do top do top. Mas mesmo assim, eu vou ao teatro sabendo que pode não ser legal. E o Jorge, ele assiste tudo. Tudo. Eu conheci o Jorge em 99, 2000. O Jorge, na época, tinha um jornal na Barra da Tijuca. Eu acho que era Barra Comunidade, né? Barra Comunidade. E desde aquela época ele já
andava pelos teatros da Zona Sul, visitava os teatros, assistia a peças, fazia essa coisa girar no sentido de apresentar um ao outro e outro a um, e sempre foi um cara de destaque. E hoje ele está comemorando 15 anos com o guia teatral dele, que é de uma importância muito grande. Porque se você não sabe o que está em cartaz hoje, você pega a revista. Eu não estou com a revista. Entra no site dele e você sabe o que está em cartaz. Então isso é importante, ainda mais no momento onde os grandes jornais e os pequenos jornais, agora não tem mais grande, agora é tudo pequeno, né? Já não divulgam mais o teatro como divulgavam antes da pandemia. Então, se aquilo ali, se a revista dele, se o guia cultural dele já tinha importância antes da pandemia, quando ele disputava, entre aspas, o espaço com os grandes jornais, ele hoje é o único no mercado. Então, se você quer saber o que está em cartaz, você ou vai na revista dele, que está sempre exposta e distribuída nas principais bilheterias dos teatros no Rio, né? Nos principais teatros do Rio. Isso, o guia, né? Esse é o desse mês? Esse é o do mês agora, do mês corrente, né? Legal. O Jorge nos trouxe aqui. Eu não recebi ainda, mas vou receber, se Deus quiser, sem precisar ir na bilheteria de ninguém. Mas, enfim, o Jorge é esse cara, agregador, que coloca a programação para rodar, e ainda tem um site que ele vai falar sobre o site dele, Teatro Rio, não é isso? TeatroRio.com. TeatroRio.com. Bom, primeiro, passar a revista para o João, né? Para não tomar mais. Eu senti que ele ficou enciumado, Jorge Leão. Quando eu mostrei aqui o meu exemplar, eu senti que o João Luiz Azevedo ficou enciumado. Foi bom você já ter passado para ele, né? Foi bom. E o dele é autografado, né? Você fala que o dele é autografado, inclusive. Porra, aí. É uma alegria, né, pô, ter a disputa pela revista. Antes de falar alguma coisa sobre minha parte aqui e tal, eu tenho que falar que toda vez que eu vou assistir a Isabela, seja em Gota d'Água ou não, o que eu assisto é um tsunami. Tá? É isso. Excelente. Dizer que no movimento que eu criei numa parceria aqui com o Super Bar na Cinelândia, eu tive a oportunidade de conhecer o Juvenal Cardoso, conhecer o Márcio Tadeu, daí começou a se construir uma amizade mesmo, que eles são pessoas do coração. E João Luiz Azevedo é aquela história, né, cara? Quando alguém fala para mim, o produtor não sei o quê, o presidente da associação de produção disso, aquilo, ou não sei o quê. Você é um debochado. Eu fico rindo, porque eu conheci João Luiz, na época no Teatro dos Grandes Atores, peça infantil, que eu conheci dirigindo peça infantil lá. A peça era 5 horas da tarde, eu chegava no shopping lá para, enfim, recrear. 2 da tarde, estava ele lá com os atores e atrizes, já com o figurino, trabalhando, batalhando ali na filipetagem e tal. Então, você, quando começa uma amizade, um conhecimento com alguém, que você olha e vê trabalho, vê dedicação, ainda mais nessa parte cultural, caramba, você passa a admirar a pessoa. O João Luiz, por exemplo, quando veio pandemia, o cara tinha em poucos meses 100, 100 e poucos espetáculos de teatro e shows agendados para o ano de 2000. É uma das pessoas que profissionalmente... Nossa, 2020, né? É um dos caras que mais estava com compromissos agendados em termos de teatro e show, e a coisa ficou pelo meio do caminho, né? É isso, então é um prazer estar aqui, sentado à mesa com essas pessoas. Que maravilha. Mas Márcio, assim, a gente podia falar muito mais do Jorge, né? Mas aí hoje, aquelas coisas que a gente, né, a gente tá na chuva para se molhar, né? Sim. Tô me arrumando para vir para cá e tal, e a gente divulga muito, a gente tem muitos amigos, a gente não sabe de onde é que vai sair a surpresa. E aí toca o meu telefone, aí, meu professor de educação física, Fernando, aí, João, eu quero te agradecer pelo convite e tal, quero muito assistir, mas, quero te parabenizar pelo teu trabalho, pelas tuas peças e tal. Aí quero lamentar pela morte da professora Terezinha, que foi semana retrasada e tal. Mas, cara, manda um abraço com aquele cara que vai estar lá com quem? O Flávio Padilha? Não, esse já é do coração. Mas o Jorge Leão foi meu aluno. Jorge Leão foi aluno do professor Fernando. Em Vicente, rapaz, de Carvalho, é isso? Então. Em SESI do Vicente Carvalho? Cara, não faz muito tempo, eu com 15 anos de idade, frequentava o SESI de Vicente Carvalho, eu morava na Vila da Penha, tinha um projeto esportivo gratuito e tal, então era a dupla Fernando e Navegante. E é aquela história, eu
eu tinha uma vida, eu não tinha rumo ainda do que eu vou fazer. Aquela coisa que vai ser quando eu crescer. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu dizia que eu queria trabalhar em banca de jornal. O pessoal, não quer ser advogado, médico? Não, não. Eu quero trabalhar em banca de jornal para poder ler tudo aquilo que tem na banca de graça que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falava isso. Mas o Fernando, nesses meus 15 anos, foi um exemplo tão forte como profissional de educação física que eu, quando fiz 18 anos, cara, ele foi a pessoa que mais me influenciou profissionalmente no meu lado como professor de educação física, que muita gente do lado da cultura não conhece isso, né? Então, eu agradeço demais essa lembrança, porque o cara ele é um ídolo para mim, ídolo número 1 nessa minha área da educação física. Eu estou achando sensacional. Mundo pequeno, né, Márcio? Mundo pequeno. E eu estou achando sensacional, dentre outras coisas, né, que esse encontro é um encontro assim de raiz, né? De histórias muito antigas, né? De marcas, desde o Colégio Metropolitano. Não que a gente seja antigo. Não, né? Nós podemos dizer que somos vintage, né? Antigos não, né? Mas enfim, é muito bom verificar que são amizades de muitos anos, né? E aí, rememorar isso, enquanto o Jorge Leão fazia a menção aqui do Teatro dos Grandes Atores na Barra, eu estava observando a sua fisionomia, a sua expressão, e você, assim, viajando, né, João Luiz, voltando àquele trabalho, àquela ocasião, não é, em que você estava ali militando pela arte. E na arte já estava. E na arte não é só inspiração, tem muita transpiração. Não é? Na filipetagem, na entrega, na busca, não é, do público, na divulgação. Então é interessante observar nas nossas histórias aqui, os nossos 3 ilustres convidados desta noite, com você, com as pessoas que aqui estão presentes, não é, de que, acima de tudo, tem muita raiz. É algo que começou há muito tempo, né? Então é importante, eu queria destacar isso, que eu acho de extrema relevância, dizer que não começamos ontem, criamos uma história, não é? Com teatro, com música, com biologia, com a divulgação da cultura, com guia de teatro cultural, guia de teatro carioca, né, um guia cultural. Então isso é super importante destacar. E é legal, assim, porque eu, pelo menos, sou de fases, né? Tem muita gente, ele trabalha... Até outro dia, ainda tem gente me pedindo convite para ir no Casa Grande. Teve um mágico lá, você ainda tá no Casa... Não, você é em 2018, vai pedir o quê? E gente bacana, não é forreco não, gente bacana que já deveria saber. Mas, enfim, as pessoas... Eu sou o cara que trabalhei no Casa Grande, eu sou o cara que fiz shows e arrendei, claro que eu não arrendei, mas fiz shows no João Caetano. Eu sou o cara que fiz 126 shows na Sala Baden-Powell. Aí eu sou o cara que produzi, empresariei Coxinha, Dercy Gonçalves, Berta Loran, e aí vem Gildo Ribeiro, e vem Chico Anísio, e vem Bem-vindo Siqueira, e vem... Lilico, vem Tutuca, mas aí é uma galera tão antiga que a maioria nem lembra, também é bom que não lembra, em outra reencarnação. E já tive jornal de teatro. Minha primeira parada foi um jornal de teatro. Antes do Jorge Leão pensar em ter o jornal dele na Barra, eu já tive um jornal de teatro, que era o Teatro Arte. E aí, há tempos atrás, um pouco antes da pandemia, eu cruzei com os amigos que eles escreviam pro meu jornal. E claro que, se o Jorge Leão, que é dessa geração agora, ele perde as revistas dele, não tem mais. Você imagina eu com o jornal de 87, 88, 89, antes dos anos 90. Tinha perdido tudo. Meu cupim sumiu. E eles tinham os jornais e me entregaram um fascículo, né? Um número de cada jornal meu, no envelope, me agradecendo pela oportunidade, e a gente se reencontrou depois de 30 anos. Então, quer dizer, isso o tempo traz. Sem dúvida. Né? A gente olha para trás e vê o quanto a gente trajetória, né, é uma linda trajetória, né? E é uma trajetória recheada, tem muita substância, né? Tem respaldo, né, nesses encontros, né? Não são encontros, eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Nada. Os nossos encontros na vida e na arte não são por acaso, com certeza, né? De todos nós aqui. Mas vamos começar ouvindo um pouquinho, né? Como somos cavalheiros, né, todos nós aqui, vamos começar, né, pela nossa dama à mesa, a Isabela, falar um pouquinho mais do trabalho e já comentar um pouquinho mais desse spoiler que já foi dado de junho, não é? Sobre trazer aí... Eu acho que ela podia comentar, todo mundo tem curiosidade em saber como é que ela chegou... Eu já sei da história, que ela já teve no nosso programa, mas eu acho que é uma história que todo mundo quer saber. Como é que foi que ela chegou na Globo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, para fazer
Nagzinho. Essa história eu não Ah, conheço. Você sim, já não conhecia conheço. ou não? Então, por favor, Não, essa história Isabela, eu conheci. começando com você. Você era filha Não. de alguém, sobrinha de alguém? Não era, não era. Na verdade... Eu sei que não. Não era. Nem meu pai, nem minha mãe eram do meio artístico. E o que aconteceu é que meu pai trabalhava com títulos de clube. Antigamente tinha essa profissão, não sei se tem mais. E quando a gente estava num dos clubes, por coincidência do astral, sincronicidade, estava tendo uma apresentação da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a Rosana até, nesse clube. E eu subi no palco e fiquei brincando. E aí o pai da Rosana Garcia, que era diretor do departamento de elenco da Globo, que chamou a minha mãe e falou, olha, essa sua menina tão engraçadinha, né, tão soltinha assim, você não faz uma ficha dela lá na Globo? Aí a minha mãe foi correndo, né, claro, e fez a ficha, e aí eu comecei a fazer algumas pequenas participações com 4 anos. Era muito novinha, gente. E aí fiz programas tipo Sinal de Alerta, O Bem Amado, tenho participações nesses programinhas. E consegui um teste para uma novela chamada Água Viva, que eu passei e fiz papel da melhor amiga da Isabela Garcia, que era filha do Reginaldo Faria. Então fiz essa novela que eu ganhei um papel. Então já era o meu primeiro papel. Aí depois eu também fui chamada para um outro teste para fazer uma novela da Janete Claire, aí Coração Alado. Passei também, peguei esse papel. Aí eu já me senti, assim, eu tenho muita memória dessa novela, porque eu trabalhei com o Jardel Filho e com a Araci Balabanian, né, eles eram os meus pais, e estar em cena com eles era um azogue. Eu me lembro que o Jardel era um cara assim, muito brincalhão, muito espalhafatoso, fazia cenas muito teatrais, assim, muito intensas. Acho até que eu tenho um pouco dessa influência de ter essa memória de ficar olhando para ele fazendo aquilo, eu achava muito incrível. E aí, como eu já era uma veterana, eu ganhei o papel da próxima novela. Finalmente, esse eu não precisei fazer teste, que também foi uma novela da Janete Claire chamada Sétimo Sentido. Que até foi uma novela que foi a derrota do Álamo, né? Mas eu amava, achava essa novela incrível e era a primeira vez que eu ia fazer uma menina assim, mais rica, então eu tinha umas roupas chiquérrimas, eu achava aquilo incrível. E fiz essa novela. Quando eu terminei essa novela, aí sim, finalmente, apareceu a oportunidade do Sítio. A Daniele Rodrigues, que era a menina que tinha pego aquele teste maior, estava saindo e eles estavam procurando uma menina que fosse o tipo dela para substituí-la sem muito alarde. E aí eu fiz um vídeo lá e eles me chamaram direto, praticamente. Eu nem me recordo se tinha outras meninas ou não. E aí eu comecei, com 9 anos, a fazer o Sítio, fui até de 11 para 12, né? Aí realmente foi a grande escola, porque ali o trabalho era bem puxado e muitas horas de trabalho, então ali foi que eu, enfim, minha grande escola ali no início, né? Quanto criança. E aí você continua fazendo novela depois do Sítio? Como Não, é que foi? aí depois do Sítio, aí sim, eu fiz coisas até mais ou menos uns 16 anos. Aí nessa época, né, quando eu tinha 16 anos, que era década de 80, né, ainda, a gente não tinha muitos programas para adolescentes. Não tinha Malhação ainda, né? Não tinha. O Malhação realmente inaugurou uma era de programas para adolescentes. Então a gente entrava na geladeira, porque só tinha ou criança ou adulto. E aí eu entrei na geladeira igual a todo mundo, fiquei lá perdida, igual a todo mundo, e comecei a fazer teatro. Por um acaso eu fui fazer teatro e os teatros infantis. E nos teatros infantis a gente sempre tinha música. E quem era afinado podia cantar a própria música, senão você tinha que dublar uma voz que não tinha nada a ver com a sua. Que alguém gravou durante exato. a semana. Que o diretor musical foi lá resolver o problema dele com as pessoas dele e não tinha que se estressar com quem não sabia cantar. Mas como eu sempre fui afinadinha, eu sempre pude cantar as minhas músicas nos musicais. E eu comecei ali no Teatro de Bolso, lembra? Que era Aurimar Rocha. Isso aí, antigo Aurimar. No antigo, Isso aí, no atual Café Pequeno. Antigo Aurimar Rocha. Aí eu Mas comecei... ainda com a filha dele? Com a filha do Com a Aurimar? Vivian. Com a Vivian. Claro, que com a era Vivian. produtora. Isso aí, eu trabalhei com a Vivian. Primeiro fiz umas peças lá, depois fiz peça com produção dela, eu trabalhei super com ela.
E aí eu comecei a cantar, né? E aí depois, moça, aí sim, eu fui convidada pela Sininha de Paula, porque eu já tinha trabalhado com a Sininha no Chico Anísio, que eu fiz muito Chico Anísio. Ela me chamou para fazer Somos Irmãs, que aí foi o meu primeiro musical de adulto, assim, Unicete com Bruno. banda, ao vivo e orquestra. E você lembra desse musical, né? Era um musical deslumbrante. Foi Unicete. Unicete Bruno, Sueli Franco, e Grande Cláudia Neto. Lira e Cláudia Neto faziam elas jovens e as duas senhoras faziam elas mais velhas. João Caetano, né? E fizemos João Caetano, fizemos ginástico, e depois foi para São Paulo. Era um espetáculo deslumbrante que falava sobre a vida da Linda e da Dircinha Batista, né, que foram duas grandes cantoras de rádio. E foi a primeira vez que eu vi as pessoas... Foi o primeiro espetáculo que eu estava em cena e vi uma plateia em prantos. Eu nunca tinha visto as pessoas chorarem comigo no palco, assim. Não era comigo, né? Porque não era na minha cena que elas choravam, mas eu entrava a seguir na cena que elas choravam. E eu tive um impacto muito grande com aquilo, assim, ver as pessoas chorando e depois as pessoas virem falar com a gente chorando. Gente, que coisa incrível. Acho que eu quero isso pra mim, pro resto da vida. Fazer as pessoas se emocionarem quando eu estiver fazendo alguma coisa em cena. E por um acaso, mais ou menos, tem acontecido isso, né? Por um acaso eu tenho conquistado. Não é? Eu fiz... Aí o Gota d'Água veio muito de encontro a isso, né? Eu realmente... Foi uma surpresa, como eu falei, foi um trabalho muito intuitivo e foi um trabalho, você falou bem, só para ressaltar uma coisa que eu acho importante, que ele foi um trabalho muito marcante na minha carreira e foi um momento que eu estava muito conectada com a minha artista, assim, realmente com o que eu queria, com o que eu tinha vontade. Eu tinha saído de um relacionamento abusivíssimo de anos, então era a primeira vez que eu estava conseguindo respirar, então eu pensei, gente, eu vou fazer um negócio que eu quero. Eu acho que por isso também que eu assumi o desafio de fazer o papel da Bibi sem tanta preocupação, porque a minha preocupação realmente era comigo e com poder botar para fora tudo que eu tinha vontade como artista. Então, eu acho que é muito bom quando a gente está muito em contato com a gente, porque seja não só quanto artista, mas eu acho que em qualquer área da vida a gente pode escutar um pouquinho da nossa intuição melhor. E sempre a gente acaba produzindo, gerando, se encontrando em situações marcantes para a nossa vida, porque exatamente você está em contato consigo mesmo. Então... Você trouxe, sem dúvida nenhuma, desse momento da vida, você trouxe para o palco, né, para a atriz, para a artista, uma legitimidade muito grande, né? E você estava fazendo uma catarse também ali, não é? Não, era uma catarse total. Né, total, de tudo que você estava vivenciando enquanto pessoa, enquanto mulher, né? E você trouxe isso para o palco, a artista ali transbordou tudo isso sem perder, digamos assim, a densidade, a importância da mensagem que você estava levando ali. Foi de fato muito marcante. Né? Sem dúvida. E eu não sabia, obviamente, quem estava na plateia não sabia desse teu momento pessoal. Não, né? Pois é, e eu também não ficava falando isso, porque né, eu já estava fazendo a minha ideia, né, ali, naquela situação tão intensa, né? Mas para você ver como foi importante, né? E esse é um espetáculo muito técnico, né? Que eu precisei me aperfeiçoar muito para conseguir dar conta dele, assim. Então, no final das contas, ele era um espetáculo que eu, em si, em cena, nem sempre estava emocionada, né? Eu estava muito técnica, portanto, mas toda a trajetória de emoção que eu tinha trazido antes foi fundamental para que tivesse aquele resultado. Curioso isso, né? Isso, enquanto você estava comentando, né, a partir dos seus 4 anos, né, ali brincando e tudo mais, eu estava pensando sobre 2 aspectos, né? Primeiro, essa trajetória que, obviamente, foi te preparando, né, amadurecendo, ainda que menina, ainda que moça, jovem e tudo mais, veio te amadurecendo para esse momento, né, de explosão no palco, de trazer com tamanha densidade e beleza aquilo que você trouxe. E também muito interessante, né, como é que as irmãs Garcia estavam presentes na sua vida, né? A Rosana lá, né? Naquele momento, gente, e depois a Isabela, você vai fazer uma novela. Eu assisti essas novelas todas, né? Lembro de Água Viva, lembro de Sétimo Sentido, né, e tudo mais. E a outra novela que você fez menção, né? É interessante como é que essas irmãs, né, a história delas e a sua se cruzarem em momentos distintos, né, mas muito importantes para fazerem desabrochar a artista, a atriz que você é. Né? Então isso eu achei muito legal isso.
E até então você não tinha experiência com teatro ainda, né? Então... Só depois, moça, que você começou já com as peças infantis. Na verdade, a TV veio primeiro? Com as peças infantis foi assim que eu saí do sítio, porque, curiosamente, isso é um negócio muito legal. A primeira peça que eu fiz chamava Bela Borboleta. Era uma adaptação do Ziraldo, que a Rosana fazia. Olha aí, é sintonia, é sincronicidade, né? Vazia. Jung explica, né? E foi a primeira vez que eu estava em cena, eu nunca tinha estado em cena. E a primeira vez, eu fazia o Patinho Feio, e eu tinha um pouco de implicância, porque a minha roupa era meio esquisita, assim, eu pensava, ai, que saco, fazer esse Patinho Feio. Você que tinha vindo daquele personagem com figurino, né, mais chique, assim, né? Meio cheio de preconceito. Vida, como é que Mas pode quando eu isso? entrei em cena... E o que aconteceu foi que eu tinha uma cena que eu fazia no início, assim, que eu amassava, assim, meio bico, assim, que eu batia. E aí, eu ganhei uma gargalhada da plateia. Aí, exatamente, pronto. Aí você se descobriu, Aí né? eu falei, não, beleza, tem nada a ver com negócio de roupa, o negócio é o povo rir. Então, dali, até o Somos Irmãs, eu achava que rir era o mais legal. É que depois é que eu achei que chorar era mais legal ainda. Não, mas as máscaras do teatro, nós temos inclusive ali, não é? No nosso acervo, né? As máscaras do teatro, o riso e a lágrima, né? A dor e a alegria. A vida é dual, não é isso? É dual, é dual. É dual. É dual. E eu acho assim, que agora, espetáculo, só para finalizar aqui, agora que eu fiz esse espetáculo da Bethânia, e esse texto é meu, né? É um texto que eu falo sobre uma pessoa que consegue se livrar de um relacionamento abusivo depois de anos de sofrimento, né? Eu pensei, não, gente, eu vou fazer uma comédia agora, porque não quero ficar falando isso igual desgraça, já tenho Gota d'Água, que é do meu repertório, fazendo um negócio que Bethânia rindo e tal. Bom, não ficou super comédia, mas ficou comédia. E lá no Fashion Mall foi curioso, porque muitas piadas que funcionaram, eu nem imaginava que eram piadas assim. E no final o povo chorou um pouco, né? Como de praxe. Então, acho que esse espetáculo ele ficou bem legal nesse lugar. Você conseguiu fazer esse mix, né? Eu dessa acho. Comédia, né? E o drama, e obviamente interpretar as canções que essa grande artista Maria Bethânia consagrou, não é uma tarefa fácil, né? Trazer tudo isso, né? Cereja do bolo. Eu sou fã da Maria Bethânia há 51 anos. Eu descobri a Maria Bethânia aos meus 12 anos de idade, né? E desde então venho seguindo essa cantora, artista, intérprete, enfim. E venho seguindo a Bethânia, inclusive alguns anos atrás, eu fui para um simpósio, eu e o Juvenal Cardoso, né, gestor também aqui da Casa Balaio das Artes, nós fomos para um simpósio de uma semana em Salvador, num hotel, sobre Maria Bethânia. E finalizando o simpósio, a presença da Mabel, a irmã dela, mais velha, autora e escritora de vários livros, né, trazendo inclusive, digamos assim, spoilers, né, sobre a infância da Bethânia, a adolescência, o convívio em casa e tudo mais. Então, cantar Maria Bethânia, né, trazer ao palco, é de uma importância muito grande, né? Você, melhor do que ninguém sabe, fazendo esse trabalho, mas para mim, em especial, não me fala muito, porque eu devo dizer a você, Isabela... Olha, a almofada da Maria Bethânia. Que eu amo esta mulher, chamada Maria Bethânia, há 51 anos, meio século de vida. Você já viu esse meu espetáculo? Ainda não, eu iria assistir. Tem que ver, que você vai gostar. Eu estava esperando vir aqui pra gente conversar a respeito. Ele tá bem Bethânia, tá bem Bethânia. Maravilha, parabéns. E antes dessa montagem, nós fizemos um show dela cantando músicas feitas pela Maria Bethânia. Fizemos em alguns lugares. Desculpa aqui só interrompê-los, mas não tem como deixar passar isso. Caetano Veloso costuma falar... Tá ruim aí o retorno, não? Tá. Ok, agora. Não podia deixar passar em branco. Caetano Veloso costuma falar que para cantar Maria Bethânia é preciso viver Maria Bethânia. Então, parabéns. Pretendo ainda ter esse resgate contigo. Quero te ver cantando Maria Bethânia. Tá vendo? Qual é a data? Iremos juntos, né? Qual é a data? Espera aí que eu vou olhar aqui no celular rapidinho enquanto o outro fala. Enquanto ela procura a data. Enquanto ela procura. Isabela, também é muito interessante, quando você falou do trabalho teatral, né, sobre as irmãs Batista, né? A Dircinha e a Linda, né?
esse repertório, especialmente do rádio brasileiro, da Rádio Nacional, esse repertório dos nossos pais e avós, você ouvia rádio, você tinha contato com esse repertório, ou a partir desse trabalho é que você mergulhou nesse repertório? Como é que foi isso aí? Porque você era muito jovem, né? E como é que foi isso? Vivenciar, e com duas, me perdoe, né? Ou não a expressão, com duas grandes deusas, divas do teatro, né? Da arte de um modo geral, Nicete Bruno e Sueli Franco, né? A Nicete já nos deixou, infelizmente, por ocasião da Covid, não é? E Sueli Franco está aí nessa novela nova que estreou agora, essa semana na TV Globo, e ver a Sueli Franco em cena, já fui assisti-la no teatro por algumas vezes, e vê-la na TV, a Sueli Franco é um desbunde, né? Maravilhosa, atuando, né? E aí, a Isabela conhecia aquele repertório ou não, ou mergulhou a partir dali? Como é que foi para você? Cara, boa pergunta. Vou te dizer de todo o coração que eu mergulhei a partir do Somos Irmãs. O Somos Irmãs realmente, né? Isso aí foi... Minha filha tinha nascido, então isso é meados de 97. Foi quando eu entrei em contato com esse repertório das grandes cantoras do rádio, né? E conheci. E aí eu mergulhei muito, né? Muito mesmo. Tanto que hoje em dia eu canto muito esse repertório, né? Até quando eu faço baile de samba, eu resgato muito as cantoras antigas, isso ficou muito no começo. Eu sempre escutei muita música, mas sempre estava mais antenada com os contemporâneos da minha época, no máximo alguma coisa da década de 70. Você fez Elisete, né? Então, mas a Elisete já foi movida por isso. Quer dizer, isso já te trouxe, né, essa bagagem, esse conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu sempre ouvi muito rádio, né, na minha infância, na minha adolescência, especialmente na adolescência, né? Eu tenho hoje um programa de rádio, numa rádio em Duque de Caxias, um programa de arte, cultura, de entretenimento, na Rádio Ativa em Duque de Caxias. Então, essa questão, o rádio, né, a voz, né, o comunicador, os locutores, né, daquela ocasião, então isso trazia assim, uma importância, né, você se sentir inserido, e o rádio, especialmente, né, não, digamos assim, não ata a pessoa de fazer suas atividades. Você liga o rádio, você está fazendo um trabalho, o outro, e está ouvindo aquilo que está sendo transmitido ali, né? Então, eu ouvi muito rádio. Quando você falou das Irmãs Batistas, eu falei assim, ela teve experiência com as rainhas do rádio, né? Com Ângela, com Dalva, com as Irmãs Batistas, e com tantas outras grandes divas, né? Por isso eu quis saber de você, fiquei com essa curiosidade, se você já conhecia antes, né, esse repertório, ou se a partir dali você tomou essa injeção, digamos assim, de conhecer e trazer para o teu trabalho. Porque quando você chega, por exemplo, hoje a trazer Bethânia, é também trazer tudo isso, né? A Bethânia disse certa vez que a Dalva de Oliveira tinha coragem de cantar num palco o que ela, Maria Bethânia, só tinha coragem de cantar dentro de casa. Olha. Né? É uma frase da Bethânia. Você, por exemplo, cantar, né, num show a Bethânia ou a Dalva, né? Ele é casado, eu sou a outra na vida dele. Você cantar num palco essa declaração de que você é a amante, né? E no final da música dizer, né, mas tenho muito mais classe do que quem não soube prender o marido, tem que ter muita, perdoem a expressão, senhoras e senhores, culhão para cantar isso. Pois é. Não, e eu tenho que fazer uma justiça aqui, que foi quando eu fui fazer o repertório da Maria Bethânia, isso foi ideia do João. João que falou, a gente estava reunido, ele falou, beleza, você tem que fazer um tributo a Maria Bethânia, todo mundo vai querer ver você cantando a Maria Bethânia. É porque as pessoas, né, eu tenho uma história ótima, a gente fica fazendo esse programa, a gente quando vê tá repetindo a história, mas a gente é mesmo, não tem como você ficar inventando história. Mas todo mundo faz, vou homenagear Chico Buarque, vou homenagear não sei quem. E ninguém nunca tinha feito homenagem a Bethânia. E foi no aniversário dela, tinha uma data redonda, né, que a gente foi, né? Junho, acho que 50 né? anos de carreira. Não, foi uns 2 ou 3 anos atrás, que era uma data assim fechada, acho que 50 anos de carreira, então que nós fizemos. E eu falei para ela veio inclusive com a ideia de fazer uma homenagem a outra, não foi? A gente estava fazendo Elisete, aí você falou, vamos fazer, não sei o quê. Aí eu falei, vamos fazer a Bethânia, e fizemos e tal, o show musical. E é muito isso, a Bethânia, ela é tão potente que as pessoas, e a gente falou sobre isso, né? Que as pessoas evitam chegar próximo. E para quem fez Bibi Ferreira, porra, Bethânia, beijinho no ombro, né Isabela?
num show. É que, na verdade, o Gota d'Água ele tem um grau de dificuldade muito, muito grande, assim. Muito grande, porque é uma partitura difícil e é muito texto e grita muito, então ele é o que mais me exige. Realmente, depois dele, tudo ficou mais fácil. Esse monólogo que eu faço, o repertório da Bethânia, ele não é fácil, mas assim... eu acho que depois da minha escola Gota d'Água é por isso que eu consigo fazer. Porque esse aí são 7 personagens que eu faço sozinha, contando a história toda, cantando as 12 músicas sozinha, só eu em cena. Mas eu vou te dizer, às vezes eu saio menos cansada. Eu saio menos cansada às vezes que no Gota d'Água, né? Curiosamente. No Gota d'Água. Você vê como é pauleiro o Gota d'Água. Acabava te exaurindo mais, né? Em função d'Água... dessa dificuldade, né? E tudo mais, né? Essa parte técnica, né? E trazer isso com emoção, né? Contagiar a plateia, comunicar algo, é bastante difícil, né? Beleza. E aí, vamos falar com o Jorge Leão, então? Claro. Jorge, conta um pouco da tua história, já que nós soubemos. O Jorge é aquele cara que... Não, porque eu sou professor de educação física. Eu sou professor. Tá bom, Jorge. Eu sou... Tá bom, Jorge. Pô. Mas hoje, finalmente, eu tive a constatação que ele realmente é professor de educação física. E esse professor ainda disse que ele jogava bem bola. Olha, você não sabe... Que ele fazia gol. João Luiz, eu tive uma grata surpresa. No ano passado, nós gravamos aqui um podcast com o Jorge Leão. E eu não sabia, né? Obviamente, antes eu fui, entre aspas, vasculhar a vida do Jorge Leão, né? Como produtor cultural, como alguém ligado a teatro, um divulgador assim, né? Constante, persistente, né? No que se refere ao teatro. E aí, durante a nossa conversa, ele me falou do lado de atleta, e eu não sabia nada até então sobre isso, e me causou surpresa. E agora está confirmado pelo professor dele. O professor Fernando, né? Professor Fernando falou, pois é. Jorge Leão, fale-nos sobre isso. Aquela história, né? O brasileiro em geral, né? Infelizmente, naquela época era só os homens. Hoje, graças aos céus, as mulheres praticam todos os esportes, né? Então, aquela coisa do garoto lá descalço, jogando futebol na rua, um dia um jogador do Vasco me olhou lá e tal, no futebol, falou com o meu irmão mais velho, pô, leva ele lá no Vasco para fazer um treino. Eu fui lá numa quinta-feira à noite, as crianças, 14 anos, treinavam quinta-feira. Aí no domingo, me convidaram, olha, vai ter uma final... Vai ter uma final do Vasco e Fluminense no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Vai lá assistir o jogo para ver como é que funciona lá o time e tudo mais. Aí o jogo 0-0, terminou o primeiro tempo, o diretor do Vasco vai lá na arquibancada, Jorge, desce aqui que você vai entrar para jogar. Eu só tinha dado um treino. Assim, só que é aquela história, o futebol tem um... Se você é atacante, camisa 10, camisa 9, você tem uma vantagem. Você faz 1, 2, 3 gols num treinamento, já acham que você serve. E assim foi. Eu desci, me deram uma chuteira, uns 2 ou 3 números maiores que a minha. Aí o jogo lá no segundo tempo, acabando o jogo e tudo mais, aí nós chegamos e... Caramba, como é que vai decidir isso? Veio uma bola para mim, daquelas bolas que, se fosse um tempo depois mais experiente, eu chutaria, faria o gol e ganhava de 1-0. Só que eu, com aquela chuteira grande, passei para o meu colega fez o gol, ganhamos de 1-0. Então aquilo me motivou a ter toda uma vida de atleta. Eu cheguei a ser atleta profissional de futebol, morei em 3 continentes, 5 países, 7 cidades, muita história para contar e pouco dinheiro no bolso, fama alguma. Então isso passou. Só que no meio dessa brincadeira, eu, 16 anos, estudava no segundo de São Cristóvão, que tem um teatro maravilhoso. Teatro Mário Lago. Teatro Mário Lago, tem 300 lugares lindos, só que até hoje só foi usado pela minha turma de teatro. O colégio contratou um professor de teatro. E era um professor tão raiz, é o Luiz Arthur, que não é o Luiz Arthur Nunes, né? Luiz Arthur era um professor tão raiz que ele, com o marido, que era ator também, passaram exatos 40 anos. Na época era uma caravan, esses carros grandes assim, eles passaram 40 anos viajando o Brasil todo de ponta a ponta, fazendo os cenários lá dentro daquele carro grande. Eles às vezes dormiam no carro mesmo, não tinha dinheiro para pagar no hotel.
Então a minha iniciação de teatro foi uma coisa fortíssima. Um ano inteiro, de segunda a sexta, 4 horas de aula por dia e com um professor desse calibre, um cara raiz mesmo. Só que eu, quando deu aquela idade de 18, 19 anos, eu pensei, poxa, futebol ou teatro, né? O teatro não tem prazo de validade, o futebol tem. Eu enveredei pelo futebol, tive muita alegria, muita história para contar, conforme eu falei. Enfim, nessa brincadeira de jogar futebol, eu fui estudar educação física. E passou futebol, passou educação física, eu ganhei uma bolsa como ex-atleta para poder estudar. Ah, Jorge, faz aí uma outra faculdade que você quiser, que você vai pagar só R$100 por... Aí eu falei, caramba, eu vou fazer comunicação, jornalismo, porque o que acontece? Mais tarde eu posso me tornar um comentarista esportivo. Só que essa coisa do jornalismo, eu me empolguei muito, vi que tinha um certo jeito para buscar as notícias, acabei montando um jornal chamado Barra Comunidade lá na Barra da Tijuca. O povo do teatro descobriu, começou a mandar notícia e passou um tempo. Eu falei, caramba, está na hora de montar uma revista de teatro. E assim que há 15 anos nasceu a Guia de Teatro Carioca. Então foi isso, essa minha coisa do esporte e do esporte acabou indiretamente me levando ao jornalismo e a ter uma revista, exatamente porque eu ganhei a bolsa de estudos para ser jornalista vindo do esporte. Eu não conhecia essa história no podcast, né? O Jorge Leão nos trouxe isso aqui, porque de um modo geral, né, especialmente a partir desses 15 anos do Guia de Teatro Carioca, né, a gente vê o Jorge Leão com um olhar só do teatro, das artes, né? E aí, embora tenha a estatura, né, a altura aí do atleta, o físico e tudo mais, mas eu particularmente não imaginava que fosse assim. Você estava comentando ainda há pouco dos jornais, o João Luiz Azevedo. Eu estava lembrando que a gente tinha os tijolinhos, né? Tinha aqueles cadernos, né? Em que e a gente ali cortava, marcava, todos os jornais, né? Tinha tijolinho, né? De segunda a domingo, a produção mandava, né? No caso, os assessores de imprensa, os produtores, mandavam para as redações e eles diariamente divulgavam a programação. Exatamente. Antes de começar a pandemia, antes do ano 2020, já alguns jornais já não tinham. O Jornal Dia já não tinha, o Extra já não tinha, e o Globo mantinha. O JB, quando terminou, até terminar, mantinha também, mas acabou. Nós tínhamos a revista Programa do JB, inclusive. Que é anterior, né, ao Rio Show. A revista Programa é anterior ao Rio Show. Sim. Né? Que era excelente, inclusive. Inclusive, o editor da época da revista Programa, as pessoas não lembram, mas é o Arthur Chechel. Sim. Antes do Arthur Chechel ser o cara que foi no Globo, ele já era editor da revista Programa. Era uma revista sensacional. Sensacional, que rodava às sextas-feiras, e o Jornal do Brasil era na Avenida Brasil 500, onde tinha a Rádio Cidade, a Rádio JB-FM na época, e o Jornal do Brasil. Exato. Né? Mas eu sou de uma época onde os meus espetáculos saíam nos jornais, não só os meus, todos eles, né? Todos os outros espetáculos em cartaz. E aí, com a não ter mais esses tijolinhos, chamava tijolinho, a importância ficou maior ainda de revistas como a do Jorge. Exato, era isso que eu queria também destacar, exatamente isso. O Jorge resgata, não é? Toda essa divulgação teatral, e a gente não tem mais nessas mídias, né, essa divulgação. Então, a gente não só mata a saudade daqueles que conheceram os tijolinhos, né, mata a saudade daquele tempo e conhece. E o Guia de Teatro, quer dizer, tem um trabalho também do Jorge, muito assim, por bairros, né, do Rio de Janeiro, também. Por áreas, né. Então, você localiza onde você mora, próximo, trabalho, casa, para poder acessar, né, Jorge? Márcio, a montagem dessa revista, ela seguiu a várias estratégias. A primeira coisa que eu pensei quando fui montar a revista é no tamanho da revista. Por conhecer os teatros, eu vi que uma revista pocket seria melhor recebida para ser colocada nas bilheterias, tá? Aí, a partir daí, qual o raciocínio? Tá, muito bem, vai ficar nas bilheterias, mas como é que isso vai chegar às bilheterias? É aquela história, você começa um empreendimento sem dinheiro, então vou eu mesmo distribuir. E essa falta da grana para pagar motoboy, pagar distribuição, acabou se tornando um verdadeiro sucesso da revista. Porque eu chego nos teatros, eu fico sabendo, através, às vezes, da faxineira,
seu Jorge, sabe aquela produtora morena que tem um cabelo, não sei o que, sei lá o que? Ela estava ali conversando com o patrão, dizendo que vai fazer uma peça no mês que vem aqui. Aí eu já pegava o telefone, já ligava para ela, pegava o release e fui começando nesse cata-cata de releases. Até que, naturalmente, a revista foi ficando conhecida pelas assessorias de imprensa, pelos produtores, pelos donos de teatro, e a coisa foi fluindo assim de uma forma melhor. Só que acontece o seguinte, tem uma história aí também do início da revista. Há 15 anos, a internet subindo, era coisa bombando, aí as pessoas mais íntimas chegavam, Jorge, eu achava até agora que você era a pessoa mais inteligente do mundo, mas você é a pessoa mais burra do mundo. Como é que em plena explosão da internet você vai montar uma revista impressa? A malandragem foi essa. Eu ficava calado, porque eu tinha uma experiência, vai vivendo, vai aprendendo. Quando o Collor assumiu presidência e abriu para um monte de importação de máquina, disso, aquilo, houve um boom, não sei se o pessoal lembra, da galera de costureiras fazer confecção, todo mundo comprando máquina de confecção. Quando chegou o momento, aquilo ali explodiu e nada aconteceu. Então eu falei, cara, eu tenho que remar em tese contra a maré. Só que não é contra a maré, eu estava seguindo um outro curso do Rio, né? Vendo que daqui a pouco, qual era o meu pensamento? Daqui a pouco vai ter tanta informação, tanto lugar para buscar informação na internet, que as pessoas vão ficar perdidas. E são informações que eu já sabia por experiências com a internet, fragmentadas. Então, o grande mérito da revista existir como impressa é que todo mundo sabe que chega no teatro, chega na bilheteria, tem um veículo te informando diretamente. E o segundo passo aconteceu na pandemia, quando aquela coisa não tem nada para fazer, não tem trabalho, eu estudei na internet, aprendi a fazer site e aprendi a fazer revista digital. Foi quando eu lancei o site, que hoje em dia é o único veículo dentro da internet, também o teatrorio.com, que você encontra tudo. Por quê? Eu faço a atualização diária e sou eu quem atualiza o site. Não tem aquela coisa de você contratar alguém para a pessoa daqui a uma semana... A secretária esqueceu. A secretária esqueceu e tudo mais. A secretária ou o estagiário, né? Se joga a culpa no estagiário, né? E, Márcio, uma coisa que eu acho o maior mérito do Jorge é que quando ele falou isso aí de 2, 3, sei lá quantas funções, eu acho que o grande barato da revista dele, qual é o público que nós chamamos de teatro? É o público idoso. O idoso não sabe procurar nada na internet. Entendeu? O idoso continua querendo saber. Tem gente que me liga para saber qual é a boa do final de semana. Mas não é 1, 2, 3, não. Várias pessoas. Eu trabalho muito com o público de mais idade, né? Através dos shows que eu faço. E essa galera não sabe procurar na internet, não sabe comprar ingresso pela Simpla, plataformas, né? Porque assim, eu quando comecei a fazer show no Brigitte Blair, né? Eu tinha uma briga grande lá, porque eles queriam obrigar as pessoas a comprarem pela internet. É só que a velharia não sabe comprar no Simpla. E só quem ganha pela venda no Simpla, na verdade, é o Simpla. O teatro não ganha nada com isso, as produções não ganham mais nada pela venda no Simpla, e o Simpla cresceu no período de pandemia, que o Simpla, na verdade, era um sitezinho, furreca, estava em 5º ou 6º lugar entre as vendas, né? Mas ele foi o primeiro a fazer uma configuração de eventos online. Então, na pandemia, com a coisa dos eventos online, só ele tinha a configuração da sala, chamamos de sala pré-online. Jorge, eu acho que visitou vários. Nessa época, eu não. Mas as pessoas faziam eventos online e se vendia ingressos somente pelo Simpla. Terminou a pandemia e o Simpla subiu, cresceu e tudo mais. Mas a velharia continua não usando. Eu evito ao máximo usar o Simpla. Eu acho um absurdo. Eu não consigo, eu tenho que me cadastrar, botar nome, telefone, endereço, grupo sanguíneo, essas coisas todas. Para quê? Eu quero comprar ingresso. E ingresso num lugar que vai me cobrar mais 10%. Entendeu? E 10% que não fica nem para mim, nem para o teatro, fica para o Simpla. E quando eu falo do Simpla, o João tem marcação com o Simpla. Não, isso é para o Simpla, para o Impla, para tudo que tem, para eventinho, essas coisas todas. Eu acho super interessante que tenhamos, né, esse material físico,
né, onde de um modo geral Me cabe hoje, no bolso, mano. né, onde de um modo geral hoje tudo é virtual, não é? Acaba não sendo tocado, não sendo palpável, né? A geração, a época do amor líquido, digamos assim, não é? Onde nada se faz de uma maneira mais presencial, como, por exemplo, estamos fazendo aqui, trocando, ouvindo, conversando, nos vendo, não é? Temos uma tela, estamos transmitindo o que está acontecendo aqui, mas estamos aqui presencialmente, sentindo a emoção do momento, o olhinho brilhando, não é? As dúvidas, as perguntas, as inquietações, as revelações, não é? De momentos pessoais nossos, em determinada a situação em que nos apresentávamos de maneira artística, né? Artisticamente falando, e eu achei também muito bacana na explanação do Jorge Leão, de que desde o início, né, era a cara do Jorge Leão, era ele presencialmente indo, né, nas bilheterias. E ele mantém a foto dele na revista. Sempre personalizado. Né? Então, por isso, o reconhecimento não só da criatura, né, exatamente, da criação e da criatura. Não era somente a revista chegando, mas a revista chegava com o teu rosto, não é? Com a tua face sendo apresentada ali, né? E a questão da revista, até havia falado, vive muito em função também da minha presença nos teatros, né? Aí as pessoas chegam, então você assiste tudo do Fala Bela? Você assiste tudo do Fala Bela? Você assiste... peraí, não, gente. Eu gosto de assistir também o teatro de raiz, tá? Nós temos aqui na plateia, por exemplo, o ator, diretor, autor Paulo Fernando Melo, tá aqui na plateia. Porra, cara, o cara escreve pra caramba, roteiriza como poucos, conduz como diretor como poucos. Agora, não tá dirigindo novela das 8. Então, sempre quando tem oportunidade de conversar cara a cara com o público, que eu encontro as pessoas, eu falo, gente, por favor, prestigiem o teatro, independente de ter fama ou não. Quando você quiser ao teatro, pega lá a revista, vê ali a sinopse, vê se aquela história te atrai, independente dos nomes que você vai encontrar ali, tá? Porque o teatro de verdade é aquele em que tem pessoas ali em cima do palco para contar uma história que alguém escreveu, tem alguém para arrumar aquela coisa que é o diretor, tem as pessoas para, entre aspas, enfeitar a coisa toda. É cenografia, iluminação, figurino, enfim. Então é todo um trabalho direcionado para que você, ao sair da sua casa, tenha um prazer. E esse prazer vai acontecer não só com famosos no palco, mas com pessoas que têm competência, estão ali abdicando de outras coisas para poder levar você o entretenimento, levar a cultura, levar a educação. Sempre quando eu posso intervir, até às vezes ao final de uma peça e tal, às vezes eu olho e fico tão encantado, tão movido por aqueles não famosos ali que me emocionaram, que às vezes eu faço a doideira de pedir a palavra e falar isso que eu falei aqui, porque é uma realidade. Testemunho, né? Exatamente, porque tem que ser assim, cara. A gente não pode ir só pelo famoso, tem que prestigiar a atividade em si. Aí quando a gente se depara com o Paulo Fernando Melo fazendo todo esse trabalho, o João Luiz Azevedo, o cara que nos últimos 10 anos mais colocou espetáculos em cartaz no palco. A gente tem aqui Juvenal Cardoso, tem aqui o nosso querido Márcio, tá? Que tem uma iniciativa, podia investir e comprar um apartamento e alugar no Airbnb, não. Adquiriram a sala no centro da cidade, montaram um espaço que privilegia a cultura, a educação, a arte. Então, essas pessoas é que merecem a atenção de todos. Não que o famoso não mereça, o cara conquistou por um mérito também. Mas temos que prestar atenção sempre em todos os artistas, porque o artista é, acima de tudo, um doador que te doa sem saber, inclusive, quem você é. E é muito interessante, né? É um doador, né? E muitas vezes não consegue identificar, alcançar aonde aquela mensagem chegou. Não é? E aquela mensagem muitas vezes vai reverberar anos depois, tempos depois. Aquela ficha vai cair, aquele insight daquilo que eu ouvi numa peça, não é? Que o escritor, que o roteirista, não é? Que o ator trouxe na sua voz. O teatro é uma arte viva, né? E o teatro, você tem o mesmo espetáculo, você vai ter o mesmo espetáculo cumprindo uma temporada de quinta a domingo, por exemplo,
ou de quarta a domingo, no passado até muito mais, de terça a domingo, e cada dia no teatro é uma experiência diferente. É a mesma história, mas a cada dia a energia de quem está no palco, a energia de quem está na plateia, a energia de todo aquele, de todas as pessoas envolvidas, né, na apresentação daquele espetáculo é diferente. É histórico. Cada dia que você vai, você pode ver a mesma peça, o mesmo show, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E pro ator também é diferente. É diferente, é muito diferente, né? A emoção de cada dia, né? Um lado do emocional, o lado do técnico, a energia da plateia, a piada que funciona num dia que não funciona no outro, ou vice-versa, né? Então, coisas que você descobre naquele momento da atuação, não é? Eu tenho formação em artes cênicas, tive a possibilidade de estar no palco em algumas peças. É inebriante, é mágico o que acontece, né, no palco. Aquele espaço é mágico e o envolvimento da plateia com os atores e vice-versa é algo assim, é histórico. É para aquele dia, é para aquele momento, não tem outro. Não vai se repetir nunca mais, né, aquilo que você vivenciou numa sala de espetáculos, porque é uma arte viva. Isabela ia falar alguma coisa sobre isso? Não, ia só complementar, né? Só dizer que eu concordo, porque realmente um espetáculo nunca é igual ao outro, exatamente porque a plateia nunca é igual à outra e a gente é muito influenciado pela plateia, né? É uma troca de energia muito grande ali. Muito grande. Quando o Jorge Leão falou em doação, não é? É essa troca, né? Não, e nós estamos falando aqui de valor de ingresso, de figurino, de maquiagem, de estrutura. É uma arte que inebria, né, que envolve quem está ali de fato para ver aquele espetáculo, sai envolvido. Na verdade, é uma arte feita de seres humanos para seres humanos. A gente nunca pode esquecer a parte humana, eu acho, em cada minuto da nossa vida. Tá? E muitas vezes eu vejo que as pessoas podem se perder, acontece com a gente também, por outros valores. Naquele dia, um desespero, uma coisa assim. Mas se você olhar o humano, você sempre vai entender, principalmente numa arte como o teatro, que existe um ser humano ali atrás. Aquela pessoa, para chegar no palco, naquele dia, ela trouxe uma carga pessoal em cima daquilo ali. Agora, com certeza, a gente tem 1000 histórias aí, João, então, como tem histórias por ter vivido dentro de teatro, de artistas que chegaram arrasados com a vida em frangalhos, mas na hora de subir no palco, esqueceram de tudo, entenderam que tinham pessoas ali para assistir, deram o seu máximo. Quanta gente, né, João, quando fechou as cortinas, né, Paulo, desmaiou e tudo mais. Tem histórias aí que o João pode contar melhor do que eu. Eu vi Paulo Gracindo subindo aquela escadaria do antigo Teatro Teresa Raquel, que hoje é o Claro Mais, né, sendo carregado por 2 pessoas, uma de cada lado, e ele no lindo Lago Dourado, né, um espetáculo que ele fez na época, ele corria de um local para o outro, subia e descia escada numa rapidez que certamente eu não faria aquilo. E ninguém me contou, eu vi. E aí terminava o espetáculo e ele voltava carregado por 2 pessoas. Em cena ele não andava, ele corria de um lado para o outro e subia e descia escada. É incrível como é que a arte, né, faz com que ultrapassemos, consigamos superar questões físicas, né? Físicas mesmo, né? Por exemplo, você mencionando isso aí, me lembro do Nelson Gonçalves, que era gago. E, no entanto, cantando, não tinha nenhum sinal, nenhuma evidência de gagueira. Com aquele vozeirão maravilhoso, da época das rádios, inclusive, né? A Volta do Boêmio e tantos outros grandes sucessos. E era gago, né? O Diogo Vilela, anos depois, fez um espetáculo muito lindo, né? Sobre o Nelson Gonçalves, né? E expondo, por exemplo, essa questão que o grande público que ouvia aquele cantor maravilhoso não podia imaginar nunca que havia uma gagueira ali. Né? O Coxinha, na época que o Flávio não conhecia, não sabia. Pois é, né? Ele era apelidado de metralha, né? A época que eu trabalhei com o Coxinha, ele ficava no hospital, na clínica, de segunda a quinta-feira, fazia show comigo sexta, sábado, domingo. Na segunda ele voltava para a clínica. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta já estava em casa, durante uns 2 ou 3 meses assim. E se ele estava na clínica, é porque não estava bem. E saía para fazer teatro por necessidade, inclusive, financeira. Pô, cara, às vezes eu fico pensando assim, cara, um dia ainda vou encontrar algum biólogo que me explique que vírus é esse que entra na gente como artista
ou como divulgador, ou como público. Ainda vou encontrar um biólogo Chegou que me Quem sabe não seja Jorge esse dia Leão, hoje. chegou esse dia. E é claro, né, que o nosso João Luiz Azevedo vai apresentar agora para você este biólogo. Mas antes de você fazer essa apresentação, você ainda há pouco, João Luiz, mostrou aí a revista, né, Guia de Teatro Carioca, com a foto do Jorge Leão, né, na parte interna, né, isso, na última página. Última folha sempre. Né? E aqui ele tá sem orelha. Sem orelha, né? Tá certo. Pois é, mas eu quero apresentar a você e aos nossos queridos convidados a capa mais bonita do Guia de Teatro mesmo. Carioca. Pois é. É a capa que fala aqui da Casa Balaio das Artes, com Juvenal Cardoso Filho e Márcio Tadeu. Esta, sem dúvida nenhuma, em 15 É a mais anos, bonita. é a capa mais bonita. Confere, Jorge Leão. Não há dúvida. Hein? Obrigado. Ai de alguém que diga que não. Biólogo, por favor. João Luiz Azevedo, vamos falar apresente agora com o nosso biólogo, porque hoje é o dia que Jorge Leão vai ter essa resposta. Trouxe para esse nosso bate-papo o meu amigo Flávio Padilha. Com o maior prazer recebendo ele aqui. Quero saber, você tem remédio para o que o Jorge perguntou? Olha, primeiramente, boa noite a todos, obrigado. Mas você sabe, deixa eu te cortar, eu não queria te cortar, mas já te cortando. Tem uma coisa, às vezes eu tô assistindo um espetáculo, né? E aí eu me pego lá e tal, uma casa cheia, casa vazia, coisa boa, coisa ruim, eu gostando ou não gostando, mas eu fico pensando assim. Aí solta aquele caralho, né? Porque é do caralho, porra. O que faz essa gente vir assistir uma peça a essa hora? Porque aí eu fico imaginando que a gente vive no mundo das minorias. Eu moro num prédio onde 99,9% pessoas, das pessoas que moram ali não sabem nem o que é teatro. Eu moro num condomínio que 99,9% pessoas não sabem o que é teatro. E certamente a maioria de nós convivemos em locais onde as pessoas não vão a teatro, não vão a shows, independentemente se mora na Zona Sul, na Zona Norte, onde for. Então eu fico imaginando, caramba, o que faz essas pessoas saírem de suas casas, comprar um ingresso, escolher uma peça para estar aqui? Ninguém nunca me respondeu. Quem sabe um biólogo? Acho que chegou o momento dessa grande revelação. Flávio Padilha, bem-vindo. Obrigado. Eu ia começar falando algo aqui que eu espero voltar ainda, mas talvez não respondendo, mas indo nessa verve que você falou, João. Vocês que são da cultura, vocês devem se sentir arrasados pelo que até eu vou falar. Eu me sinto muito triste, quiçá vocês arrasados. Porque num país, numa sociedade inculta, onde a cultura, infelizmente, ainda é minoria, é muito triste. É muito triste. Só posso parabenizá-los de coração aberto pelo o máximo que vocês fazem, porque é o mínimo, infelizmente, para aqueles que não respiram, que não vivenciam, que não sentem a cultura, que não sentem o seu próprio coração. E aí eu entro na biologia, né? Coração, deixa. Esse vírus, ô Jorge, você já tem, a Isabela já tem, o João, eu, Márcio, Juvenal, Cláudio, que está ali atrás. Era o assunto que eu iria entrar. É aquela nuvem de palavras que a gente vai formando, né? Essa é a vantagem de ser o último entrevistado, né? A gente vai pegando a experiência, agregando, né? E nessa nuvem de palavras, aqui eu destaco, com maior nuance, talvez, memórias. Essas memórias são devido ao quinhão de cada um pela perseverança, segunda palavra da nuvem. E por aí a gente pode ir dissecando essa nuvem até chegar no vírus. O vírus é, tradicionalmente, dentro da biologia, não um ser vivo nem um ser morto, é um ser latente. É chato de entender isso, né? Eu não entendo ainda. E sempre trabalhei com vírus. Mas está presente. Acima de tudo, está presente. Então está presente em você, essa sua perseverança, tá, que te trouxe... Tem um livro, inclusive, chamado A Estratégia do Oceano Azul. Não sei se alguém aqui conhece. É um livro de administração.
mas é uma leitura obrigatória, pelo menos no meu meio da ciência. Onde você descobrir um outro oceano que é inexplorado, é o que vocês fazem. Eu acho que a ciência tem muito que aprender com a cultura, com as artes, vivenciando, graças a Deus, como eu vivencio. Você sabe que eu amo teatro, já não é de hoje, né? Nós fizemos teatro no antigo Colégio Metropolitano, eu comecei no teatro, e fui para música, e fui para ciência. E fui para ciência. Eu soube disso agora recentemente, vamos depois assistir o show do Moço. Mas é jazz, é instrumental, é contemporâneo jazz. É ame ou deixe. Não, tem muita gente que você gosta, Cláudio? É meu convidado, então, quando tiver. Mas dentro da ciência é preciso desmistificar o que já é desmistificado. É entranhar mais na pesquisa. É dar cara para bater. Eu tenho muito que aprender com vocês. Tenho muito que aprender com vocês. Isabela, 4 aninhos, você da educação física, pegando a sua bicicleta, que você me falou antes daqui da entrevista, e distribuindo, isso é o mérito desse vírus. É o vírus da determinação do que eu quero fazer. É isso aí. Tá dada a resposta. Esse vírus. Ou seja, estamos todos bem infectados, né? Graças a Deus. Estamos bem infectados pela arte, pela cultura. Que bom. Que continuemos assim. Mesmo. É isso mesmo. Mas o Flávio me falou que ele lançou vários livros. Fala um pouco sobre esses teus livros já publicados. Eu sou o único aqui, me sinto até muito à vontade de falar nisso, porque eu sou o único aqui que não sou inteiramente da cultura, né? Porque cultura está na gente, né? Então, eu não sou inteiramente, mas vivencio e admiro demais a cultura. E dentro da cultura, por que não trazer a cultura coloquial para a ciência? Gente, vamos combinar. Existe coisa mais chata do que um livro de ciência pura? É um saco, né? É um saco. É meio você estar lendo em aramaico, né? Em hebraico, cara, né? É muito chato. Traduzindo aquilo tudo ali, né? Então, por que não tentar aproximar isso das pessoas? Durante a pandemia, se falou muito aqui em pandemia, foi um divisor de águas para muitas situações. Eu me peguei numa situação tipo, cacete, política com ciência. Eu não estou aqui para falar de política, mas não pode se misturar. Gerou situações ridículas, desnecessárias. E eu não estou falando nem de direita e de esquerda, por favor, parem com isso. Eu estou falando de ciência pura. E isso gerou um desserviço onde as pessoas, ao invés de se informar, se desinformavam mais do que informavam. Aí eu comecei a pensar, ora, por que não cai alguma coisa aqui, não? Depois pega. Por que não informar de forma decente, de forma carinhosa? Carinhosa, sim. De forma... Falamos ainda há pouco em coração... Afetiva, né? Obrigado. Afetiva. Por que não trazer esse linguajar para a população leiga? Eu trabalhava na época com uma coordenadora que você conhece, Margarete Dalcomo, esteve na Globo News várias vezes, uma senhora médica, né? Pneumologista. E ela falou assim, Flavinho, você sempre foi um grande palhaço. Você lembra bem da época de colégio. Eu falo muita merda. Gente, desculpa. Eu falo muita bobagem, existem sinônimos para isso, né? E tô sempre brincando. Cláudio, você edita essa parte, por favor. Obrigado, tá? Cláudio. Obrigado. Cerveja depois. Você sempre foi um grande palhaço. Palhaço, tá tudo interligado, não sei se vocês estão percebendo, né? Palhaço, cultura, arte, tem tudo a ver, né? Arte, né? A palhaçaria é uma grande arte. Né? E essa arte da palhaçada é bom, acho que para todos, inclusive para mim. Eu me vejo como um grande palhaço da ciência, que bom, porque o nariz vermelho expressa a cor do máximo calor. Eu acho que a gente tem muito a colaborar, sabe? Trazendo essa palhaçada para o dia a dia. E eu comecei, por incentivo de algumas pessoas próximas, com autismo. Porque sempre foi o meu grande amor em ciência, as neuropatologias com verve em biologia. Veja, não sou médico, não sou enfermeiro, é o A, cada um no seu quadrado. Tá? Ah, mas você não pode falar sobre medicina. Eu não falo.
Eu falo sobre biologia. Nos meus livros eu falo sobre biologia. Mas por que eu não posso falar em autismo? Por que eu não posso falar em ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer? Por que não? São os livros que eu lancei. Tá? Por exemplo, o título do Alzheimer foi sugerido pela André, que o João conhece, que é minha esposa. Alzheimer, muito mais do que lembranças esquecidas. Porque o Alzheimer, ao contrário, que se vincula ao Parkinson, a pessoa vai perdendo a memória, e o Alzheimer também. São parecidas, são completamente diferentes, as etiologias são completamente diferentes, mas eu tento trazer de uma forma simples nesses livros para que as pessoas entendam. E o autismo foi um grande sucesso, foi o primeiro, e eu não esperava lançar dessa forma. Estava conversando com o Juvenal ali atrás, né, Juvenal? A questão do livro físico, né, do palpável, que particularmente, isso é uma vergonha, que derrota a gente tem que encontrar entre amigos, né? É uma grande derrota, porque eu gosto do palpável, eu gosto do pocket, mas os meus livros são e-books. Por quê? Por quê? Eu explico. Grana, investimento baixo, tá? E escalabilidade, acessibilidade. Mas só por isso, porque senão eu lançaria o físico. E então, eu posso lançar o físico. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu exatamente ontem assinei uma parceria, quase uma sociedade, com a Editora Clássica. E a gente está com um esquema diferenciado para lançamento de parceria, para lançamento de livros de todo tipo de conhecimento. Então vamos conversar sobre isso. Você vai passar ao palpável através da Editora Clássica e da Gráfica Jorge Leão, hein? Isso é uma ameaça. Olha, ameaça aceita. E essa ameaça é séria, veja só, como é bom ter esses encontros, né? E onde, por exemplo, novas parcerias vão surgindo a partir daquilo que estamos debatendo, apresentando, trazendo aqui. E esse é o intuito nosso, com o Bate-Papo Cultural, com a Casa Balaio das Artes, promover encontros, promover afetividade. É isso aí. E olha, dentro dessa afetividade, desses encontros e parcerias, tá, eu acho que você foi muito categórico no que você acabou de falar sobre afetividade. Esse banho de afeto, tá, que nós respiramos aqui, é tão importante, tão agregador, porque eu, pelo menos, acredito que nós aprendemos coisas novas todo dia. Tá? Eu sou um completo ignorante em arquitetura, por exemplo. É o A, cada um no seu quadrado. Flávio, Isabela chega para mim, Flávio, sobe ali no palco e representa um personagem X ou Y. Diarreia, não vou saber. Então, mas aí entra também no lado orgânico, né, da biologia, da anatomia. Aí eu vou fazer a propaganda do meu livro Ansiedade, que tem tudo a ver com... bom. E você fez alguma coisa sobre TDAH? TDAH? Olha, não, mas sobre clarividência eu poderia fazer, porque eu estou terminando um livro sobre TDAH. Opa, legal. E não foi combinado, Isso aí. Precisamos tá de vendo as coincidências no fundo? Tô terminando. Não são coincidências, nada é por acaso, né? Não, Flávio, você falou aí, cara, em relação a... Você pode não ter a capacidade de subir e interpretar, mas você... Por exemplo, enquanto público, você vai alimentar quem está ali em cima do palco com a tua presença. E às vezes até hoje em dia, aí sim, a internet é ótima para isso. Você publica comentários na internet como espectador, todo mundo publica e falar. Então, tanto no alimento presencial de estar no teatro como comentando pelas redes, você vai alimentar a quem está no palco. Isso também é uma função muito importante, que não existe teatro, não existe arte, se não tem o diletante, tem o apreciador. Então você pode se colocar primeiro nisso. E a partir de um momento em que você faz publicação do livro, ou seja, você se predispõe a passar o teu conhecimento, passar a tua experiência, você está roteirizando, você está dirigindo, porque se dirige às pessoas, você vira um diretor, você está atuando, porque você está ali fazendo com que a pessoa, através do que ela vê, não no palco, mas o palco da pessoa passa a ser a página do teu livro, virtual ou não. Então, através daí, rapaz, você compõe uma peça de teatro onde você dirige, você compõe a capa, é o figurino do livro, tá? Então, o que você faz é pura arte, sim.
não só pelo produto, mas principalmente pela intenção, meu amigo. Super parabéns para você. Você é um artista, sim. Você promove cultura. Obrigado. Tá? Isso é uma coisa que fica muito visível sabendo dessa tua experiência e do que você faz pelo outro. Obrigado, Jorge. Obrigado. Então, deixa eu aproveitar as tuas palavras e dar de alimento para a Isabela. Nessa condição de espectador. Eu chorei na tua peça no Teatro Casagrande há muito tempo. Somos irmãs. Ah, você viu? Somos irmãs. Eu falei aqui pro João Rui. Que lindo. Eu fui um dos que estava chorando na plateia. Era muito emocionante. Eu já sou bobalhão, eu me emociono com facilidade. Não, mas era muito emocionante. É ainda, porque ficou. É, muito impactante. Continua reverberando, com certeza. Era muito forte, com certeza. E o que é bom, a gente segura. Essa coisa que você falou de continuar reverberando, tem alguns personagens que os atores fazem que as pessoas continuam tendo ele como referência. A Isabela vai ser sempre ter isso como referência. Talvez não tenha de Maria Bethânia, ou pelo menos não por enquanto. Mas sempre de Gota d'Água e sempre com a história do Sítio Pica-Pau Amarelo. Até hoje as pessoas falam. E quando ela falou da peça, vai voltando as memórias, né? Né, Isabela? Voltando gente, pois é. Eu penso assim, emplacar sucesso não é uma coisa fácil, né? Então eu posso considerar que eu tenho 2 grandes sucessos, a Narizinho e o Gota d'Água. Espero que a Bethânia também fique aí no coração do povo, né? Mas é que não deu tempo, vai dar. Eu acho que vai dar, porque tinha bastante gente emocionada, achei que o espetáculo... Você não viu ainda, né, João? Não, vou lá ver. E eu tive a ideia dele no meio do nosso show lá em Marechal. Claro, isso aí. Claro. Eu tava no meio do show. Fizemos em Marechal Hermes. E depois fizemos. E depois fizemos, na verdade, a reestreia, a reabertura do Armando Gonzaga. Isso. E fizemos no Centro de Cultura Arthur da Távola. Isso. Ali na Tijuca, com o Rubens Curinho, querido, vai estar aqui com a gente futuramente. Foi ótimo. E fizemos depois em Copa, né? No Brigitte Blair, já foi esse, não? Brigitte Blair. Brigitte Blair. Mas aí já era um espetáculo alterado, era aquele. Não, era aquele mesmo. Era aquele mesmo. No Brigitte aquele Blair. Eu só estreiei no Fita. Eu estreiei no Fita. Que aí entrou cenário, figurino, luz, aí começou a complicação. Aí quando eu tava lá estreando, eu pensei, gente, era tão mais simples o show. O que eu inventei? Não, e tem umas coisas, né? E aí vai a habilidade, né? E as pessoas às vezes estão de fora, não percebem. Eu fiquei 8 anos fazendo os Dálmatas musical, que eram 10 atores, sendo que uma delas era Leite Francisco, e mais 20 bailarinas, onde 18 eram menores de idade. E todo mundo fala, porra, João, como é que você viaja com 30 pessoas, com não sei o quê? A gente viajava o Brasil, a gente fez 3 temporadas em Belo Horizonte, temporada em Salvador, temporada em Santa Catarina, Florianópolis, mais 8 cidades no interior de Santa Catarina. Por que você não monta um espetáculo? Porque assim, o malandro, né, ele quer né? Porque aquilo ali eram 30 pessoas, mais quem ia carregando peruca da Lady, né? Então a gente viajava com 32, 33 pessoas. Aí tem sempre aquele malandro, né, pra te dar uma moral. Porra, por que você não monta um espetáculo menor? E aí você ouve, né? Porque, porra, levar 32 pessoas. Porra, montei lá o Chapeuzinho Vermelho. Foi sucesso, bacana, pô. Marina Rui Barbosa, Deb e tal. Falei, porra, vou fazer menor que o Chapeuzinho Vermelho. Vou fazer os 3 Porquinhos e o Lobo Mal. Porra, não deu nada, velho. Continuei fazendo os Dálmatas musical, carregando 30 nas costas. Porra. Aquilo ali é um encantamento, então é um pouco o que ela está falando. Às vezes o teu produto é menor, e isso não quer dizer que seja melhor ou pior daquilo tudo que você está fazendo. Né? E gera também uma expectativa muito grande. As pessoas me viam na estrada com 30 pessoas, e lotando e fazendo sucesso, e é como ela falou. Sucesso, Deus dá uma vez. Não pensa que vai descartar um sucesso aqui para fazer outro ali, porque o sucesso não vai. Entendeu? É sempre uma nova empreitada, né? E voltando àquilo que eu falei na abertura, quando o produtor pensou em fazer caramba, eu falei do espetáculo do Xanadu, que ia ser o espetáculo para estrear no Casagrande, e devido ao atraso ele correu às pressas para fazer o Tim Maia. O Tim Maia foi um sucesso estrondoso e Xanadu não deu nada. Xanadu acabou em tragédia. Né, da Daniele Vinitz com outro rapaz lá, outro ator,
caiu no Thiago voo. Fragoso, né? Thiago Fragoso. Então, quer dizer, não é o tamanho do projeto, não é o que é. Deus bota a mão, isso vai ser sucesso, isso não vai. Eu acho que tem uma convergência, né, de muitos fatores, né? Elenco, direção, Tudo, teatro, época, tema, né? Tudo. Ainda há pouco o Flávio estava falando sobre os temas dos livros, né? Que ele escreveu, publicou, né? São temas extremamente atuais, contemporâneos e que vieram, não é que não existisse antes autismo, ou Alzheimer, ou Parkinson, né? Mas especialmente nos últimos anos, essa temática vem cada vez mais estando na tona, né? Cada vez mais pessoas, o TDAH, que a Isabela fez referência, e quando você comentou na apresentação do Flávio, o Flávio falar sobre os livros, a Isabela fala, né? Quer dizer, porque são temas tão relevantes e tão importantes, e para esse momento, para entendimento, e para banir essa desinformação, como, por exemplo, a que você citou, não é? Da confusão entre Parkinson e Alzheimer, né? Então, tem muita coisa, muitas fake news circulando por aí, né? Trazendo um malefício tremendo, né? Exato, malefício. Existem vários autores hoje, tá, que eu compartilho, inclusive eu troco ideia até com alguns, que pensam dentro dessa verve mesmo. A desmistificação da coisa é preciso. Em ciência é preciso. Você falou ainda há pouco. De um tempo para cá, por exemplo, se fala muito em TDAH, em autismo. Sempre existiu. Tem que falar nele, não tem como. Léo Kanner, que foi o descobridor, tá, do autismo, tá, em 1800 e pouco, era um psicólogo, psiquiatra, tá, austríaco. E ele achava que era algo incurável. Nós falamos isso naquele dia. E ele deixou um pouco de lado isso. E o autismo começou a ser representativo na sociedade em 1950 e pouco. De lá para cá, vários estudos. Percebeu-se que não é necessário ter cura, porque não é uma doença. Então, a diversidade como um todo, eu não estou falando de doenças, de patologias. A diversidade como um todo, ela só tem a enriquecer a nossa sociedade. Você não tolerar a diversidade é você não se tolerar. Dê uma chance para você. Eu não digo para o Márcio não, tá? Mas vamos dar uma chance para nós mesmos. De entender, de conhecer, conhecimento. Beba conhecimento, coma ciência. De nos reconhecer no outro. Nós estamos também no outro e o outro está em nós. Sim. Né? Todo mundo que me prove o contrário é vermelho por dentro. Então não tem esse negócio. Flávio, você falou, pode ser que a pesquisa e a informação principalmente, não cure a doença da pessoa ali que tem a doença, mas ela tem um fator fundamental para curar a doença da sociedade. Pronto. Eu falei isso, o João, na outra entrevista que nós fizemos. Entendeu? E uma coisa interessante, que a gente falou também, complementando, é o identificador das pessoas com autismo, a coisa do cordão. Se aquilo é positivo ou não. E ele deu uma resposta na época brilhante que eu quero que ele repita. Porque isso tem os dois lados. Pode ser interessante ou não. Aquilo ali pode diferenciar uma pessoa, o que é muito bom para que as pessoas exijam respeito, mas pode também ser uma maneira de você, de alguma forma, fazer algum tipo de preconceito. Isabela, você botou em outdoor que você comeu uma opereta? Não. E pra quê? Não precisa. Não precisa! Até porque não somos doentes, somos neurodivergentes. Pronto, excelente, hein? Essa eu vou levar para neurodivergentes. A gente pensa de um outro jeito. Você tá pensando que Isabela é uma qualquer? Não é uma doença. Que essa eu vou roubar. Não é, gente. A gente não tem uma doença. A gente tem uma forma diferente de raciocinar, de lidar, de ver o mundo, entendeu? Eu tenho a irmã de uma amiga minha, ela tem um certo espectro autista. E por que espectro? Muita gente me pergunta. Porque é tão divergente o autismo. É tão vasto, né? É tão vasto que ele está no espectro. Daí TEA, transtorno do espectro autista. Tá? Tem gente que não sabe que tem algum grau de autismo e vive uma vida normal. E por que anormal? O autista não é anormal.
ele só é diferente. Me faz lembrar o mote, né, o slogan da Escola de Samba Salgueiro, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Não precisamos ser iguais. Apenas diferente. Né? Me lembra o título de uma peça, De Perto Ninguém é Normal. É isso aí. E a letra de música também. Para você enxergar, né? bem uma boa pintura, você tem que se afastar um pouco, né? E fez parte das grandes pesquisas sobre o autismo e o tratamento do autismo. Sim, esse funciona. É um tratamento, não é uma cura. É você se afastar um pouco para identificar o autista e não se aproximar, porque ele não quer que você se aproxime. Isso é um problema dele, isso tem que ser respeitado. Por que você tem que ficar em cima enchendo o culhão, desculpa o termo, você já falou, do autista? Por quê? Ele não quer, não está afim. Ele quer ficar na dele, no mundo dele, que às vezes é bem melhor do que o seu. Sim. Tem uma canção gravada pela Dani Carlos, que eu adoro a letra, né? E tem um certo trecho da letra que diz o seguinte, né? Você não está convidado para o meu mundo. Né? Então, há pessoas que não querem de fato. Por que essa insistência em visitar, em vasculhar, né? Em se envolver com o mundo do outro? Né? Tem uma outra canção gravada pela Marisa Monte, que eu também gosto muito, né? E que fala bem-vindo ao meu infinito particular. Cada um de nós é um infinito particular. Né? Então a gente tem muitas possibilidades, é exatamente na diversidade que nos enriquecemos, e não na manutenção de certos padrões ou de certos paradigmas. Quando por exemplo, a arte, né, traz isso da ousadia, né, de trazer, por exemplo, para um palco aquilo que inicialmente nós achávamos que não estaríamos preparados. Né? Mas é exatamente naquele momento que a gente conscientemente acha que não está, e quando a gente está preparado e essa mensagem chega às outras pessoas. A gente se reconhece nelas e elas na gente. Né? Isso é sucesso. Eu acho que isso é o sucesso. É quando a gente se reconhece no outro e o outro em nós. Mas é dessa ousadia, dessa entrega, desse movimento voluntário dos artistas, tá, que eu acho que a ciência precisa. É triste eu, como sendo da ciência, ter que reconhecer isso. Mas não me cabe outro caminho. Porque o não reconhecimento é muito pior. A frase literal, é preciso, né, se jogar mais na ciência, ter a ousadia dos artistas, para poder pesquisar mais e poder entender mais por que o fogo queima. Começamos assim. Isso é coisa de Deus. Acredito em Deus. Eu, Flávio Padilha, acredito em Deus. Mas o Deus, mediante os adventos científicos, é cada vez menos necessário. É uma pena. A frase literal a que eu fiz referência ainda há pouco na canção gravada pela Dani Carlos é a seguinte: meu mundo não está aberto para visitação. É exatamente isso. Nem sempre o nosso mundo está aberto para visitação. Todos nós temos direito também à nossa privacidade. Em tempos em que a mídia, as mídias sociais, né, é sempre um clamor e um empurrar para a exposição, né, ficamos cada vez mais expostos e se perdeu o limite, né, a mão, como se diria antigamente, né, se perdeu a mão disso, porque tem uma invasão desproporcional, pavorosa, terrível, maléfica nesse sentido. Né? Vacina causa trombose. Acho que eu não sei se alguém aqui já ouviu isso. Já? Alguém que já foi à praia? Acho que todos, né? Todo dia. Um dia de praia, então, o risco trombótico é muito maior do que uma dose de vacina. Por que não foi dito isso na época? Na época da Covid, por que não falam vacina, isso? Eu tenho um livro, na realidade não foi o autismo, foi o meu primeiro, né? Vacina Fácil. Onde eu tentei, não sei se fui feliz, mas tentei desmistificar esse universo das vacinas. Então, por que certas coisas não são ditas? Em prol de política, em prol de dinheiro? Sim. E por que não, né, valorizar essa ciência brasileira, não valorizar os cientistas, as pessoas que estão trabalhando, como, por exemplo, no Instituto Butantan, e então a Fiocruz, né, onde você milita, em tantos outros grandes centros, né, por que não estimular e mostrar que podemos sim? Yes, we can. Podemos sim. Losartana a quem interessa?
A pergunta é, a quem interessa a desinformação? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É uma questão de política, capitalismo e manipulação de massa. Né? Essa que é a questão. Manipulação de massa. Isso, tanta desinformação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Márcio falou agora da ciência brasileira. Tem uma medicação para hipertensão muito conhecida. Eu sou hipertenso. Está tratado. Tá? Vamos beber daqui a pouco, mas... Vocês vão? Por que não, né? Eles vão. Losartana eu potássica. Também tomo. Eu também tomo losartana. Então, Juvenal? Ciência brasileira. Tomar cerveja, Ciência brasileira. Jorge Rodrigues. Teu xará. Jorge Rodrigues. Um grande cientista que hoje foi morar nos Estados Unidos a convite da Merck Sharp & Dohme. Ele que inventou a losartana? Ele que descobriu. Descobriu no Instituto Butantan. Flávio, vou te dizer uma coisa que eu estou observando aqui, rapaz. O nosso roteirista que está convidado aqui, o Paulo Fernando Melo, está te olhando, ele já está doido para pegar o teu livro, roteirizar e colocar essas questões da vacina no palco, para prestar mais um serviço à sociedade. Paulo Fernando Melo. Me coloque no palco, por favor. Sem dúvida nenhuma, né? Ainda há pouco na colocação do Jorge Leão, né, sobre o seu trabalho, é o poder transformador, né? É o poder transformador. Né? Você não é mais a mesma pessoa após ler certos livros, ver certos filmes, assistir certas peças. Você não sai daquele local, daquela página, daquele momento como você entrou. E após eu não vou sair daqui como entrei. Com certeza. E nós também não, com certeza. Márcio, acho que vocês também não. E Márcio, uma coisa interessante, eu sou o cara do grupo, né? Tem grupo aqui, grupo de cultura, grupo de jornalismo e tem grupo de colégio. Né? E nos grupos de colégio, que logicamente que o Padilha frequenta, né? Ele está lá com a gente. Eu saí de alguns, você sabe disso, sim, porque não dá para... ele se manteve lá, as pessoas faziam na época de pandemia, o Padilha passou a ser o cara que dava dicas sobre a Covid. Né? As pessoas sempre muito assustadas, né? E tiveram o Padilha como um ponto de referência, de conhecimento, de tudo mais. Fala um pouco daquilo ali, mas mais ou menos o que você falou, né? As pessoas não sabiam muito para onde correr, ou se tinha que correr ou não. É a famosa ciência de zap, de WhatsApp, né? E ao invés de eu buscar informação na sua revista, eu vou buscar no Zezinho da esquina que ele acha que a peça foi boa. Gente, não dá, né? Nós estamos no século XXI. A informação está disponível para quem quer ser informado. Agora, estamos falando muito de cultura. Isso permeia a cultura. Uma população inculta quer ser informada? Quer se culturar? Ou prefere ficar aculturada? A questão é essa. Acho que é um dilema social até. Eu acho que, de um modo geral, a população quer sim saber mais, quer ter cultura, quer ter acesso, né, quer ter a possibilidade de ir e frequentar locais que, de um modo geral, não frequenta, mas ainda há pouco comentei, né? Isso não interessa especialmente a quem faz, quem está nos cargos, nas posições de poder. A Isabela mencionava ainda há pouco o poder, não é? E tudo mais. Quer dizer, então, porque você tendo informação, você tendo conhecimento, o seu horizonte se amplia. E, obviamente, aí voltando para a questão de política, certamente, acredito eu, você não vai votar nos mesmos. Se vamos errar de maneira diferente. Vamos escolher outros, não os mesmos. Os mesmos, nós já sabemos, eles estão aí. Se queremos acertar, né, e se porventura não viermos acertar com aquela, com aquele, mas vamos tentar o novo. Por que não o novo? Não o novo partido, mas as novas ideias, os novos projetos, as novas colocações. O que há de novo? O que há de novo? Né? Você ainda há pouco falava, todo dia eu aprendo um pouco. E eu me lembrava também de uma outra, como eu disse ainda há pouco, eu adoro letra de música, né? Eu me lembrava também de uma canção do Eduardo Godinho, Aprendiz de Tanto Suor. Nós somos aprendizes de tanto suor. Todos os dias, se estivermos disponíveis, iremos aprender alguma coisa nova. A história de Isabela e Jorge é aprendiz de suor. E por que não aprender, por exemplo, a votar melhor? Sim. A votar melhor. Fundamental. Fundamental. Essa contraciência que o Brasil mergulhou, aliás, o mundo está polarizado hoje.
né? Atrapalhou, houve um retrocesso de pelo menos, isso é estudo, não sou eu que estou falando, dentro da ciência de pelo menos uns 4 a 8 anos. Sim, e a recuperação disso levará décadas. Décadas. O terrível. efeito é multiplicador, não é? Não é aritmético, é geométrico. Eu estudei com Entendeu? uma pessoa na faculdade que largou a biologia logo nos primeiros anos de faculdade e foi ser engenheiro. E se tornou um brilhante engenheiro. Mas durante a pandemia, nós temos grupo também da época de faculdade, essa pessoa, por negacionismo puro, a ciência, a vacina, é o famoso anti-vac, né? Ele proibiu a família de ser vacinado, ele não se vacinou, até aí, tudo bem, é problema dele? Não é bem assim. Eu, particularmente, não penso assim. Até a filha e o irmão morrerem de Covid, e até hoje ele não se vacinou e ele continua firme e forte com essa vertente, eu não posso falar isso aqui, mas com essa vertente política, se é que todos aqui me entendem, que forçaram, ou melhor, ele se deixou ser forçado por esse câncer. Porque evoluiu de uma maneira a ponto de tirar 2 vidas próximas. E nem mesmo assim, esse foi o freio. Triste. Triste. Quantas pessoas não morreram pela desinformação ou pela informação errônea, propositada? Gente, eu não estou falando de política, eu estou falando de ciência pura. Sim. Quando nós pensamos no nosso país, onde oficialmente se contabiliza 700 mil mortes por Covid... Num país sem estatística. Pois é, e esse valor é um valor subestimado, né? É um valor que, ou melhor, é uma quantidade subestimada, não é? Então, oficialmente, você tem esse número e as subnotificações, não é? Então, o dano é uma perda, é uma guerra. Uma guerra, foi certas uma devastação. coisas nós não podemos falar, que nós Foi uma vivenciamos devastação, né? durante época de pesquisa e época de coleta de dados pandêmicos. A gente assina um termo de responsabilidade, infelizmente a gente não pode. Eu não estou querendo fazer mistério, não, mas. Sim, mas a é uma gente questão não de pode, ética, né, a gente também. não pode Mas, falar, é triste, e eu sei de muita coisa que eu não gostaria de ter sabido. Na verdade, é aquela história. Quando alguém fala em política e tal, eu sempre lembro o seguinte, cara. Ainda bem que existe a gente, né, cara, da ciência, da arte, para fazer alguma coisa positiva pela sociedade, levar até essa informação da forma científica ou da forma mais anímica em termos de arte. Porque, independente de partido A, B ou C, nenhum desses caras está pensando em nada disso. Se não tiver a gente aqui provocando esse debate, se não tiver a gente multiplicando essa coisa toda, a gente não vai ter nada para viver tá? E vai entrar naquela coisa do lamento. Não está nas nossas mãos, está na mão de uma galera que se arvorou em fazer o seguinte: eu quero estar aqui no poder, eu quero ter dinheiro, eu quero mandar, e os outros que obedecem. Só que esses que estão obedecendo, entre aspas, nós da arte, da cultura e da ciência não estamos inertes, não estamos no meio dessas pessoas. Nós temos sim, e fazemos no nosso dia a dia, nem complementação, uma alimentação para essas pessoas que estão no meio desse tiroteio, que não entendem essa questão da política estar afastada da gente, e a gente, com a arte, com a cultura e com a ciência... luta grande. É uma luta grande. Nossa luta, e que a gente não desista, cara, que quanto mais a gente fizer, mais vai amenizar o mal que aqueles caras lá do poder fazem pra gente, sejam eles vermelhos, amarelos ou azuis. São agentes multiplicadores financeiros. Exatamente. Já me convidaram, vou contar uma agora, então, já me convidaram para ser homenageado aqui na Câmara dos Vereadores. Me desculpe se alguém aqui foi e tal, cada um tem a sua ideia. Eu falei na hora, vem cá, esse vereador que está me convidando, vai pagar aquele banquete todo, aquele salgadinho e tal, com o dinheiro dele ou vai ser dinheiro público? Não, vai ser, que tem um orçamento. Ele falou, então não quero não, abro mão do negócio, não quero moção nenhuma de vereador, fiquem eles lá com essa história. Aproveitando que o Jorge Leão colocou agora, eu quero lembrar uma frase que costuma estar muito frequente nas mídias sociais, né?
Ainda bem que a gente tem a gente, né? Ainda bem que a gente tem a gente. Já vendo o nosso horário, já. Tô vendo aqui, já são 8h10, né? A gente tem olha que como é que apesar passa. de saber que o papo iria até mais tarde. Pois é, mas que coisa boa, né? As Mas coisas fluindo assim. né? Considerações finais dos nossos convidados, do João Luiz Azevedo, e o nosso agradecimento a todos vocês que estão conosco. Em especial ao Cláudio, né? Que sem ele Cláudio nós não Almeida, né? estaríamos aqui. Cláudio Almeida, Almeida. você pode vir aqui à frente um minutinho para aparecer também, né? Claro. Este é o responsável Cláudio pela Almeida. sonorização. Este é o nosso imagens. responsável, né? Por nosso som, por nossa imagem. Este programa está Ele sendo que nos gravado. faz ficar bonito. Isso. Este programa está sendo gravado, será colocado aí no YouTube. Obrigado a vocês pelas presenças aqui, por estarem conosco, partilhando desse momento de cultura. Tem depois o nosso serviço de bordo, o nosso catering Isso. ali. Temos aqui. Você não veio? Tá perdendo, né? Aquela coisa, não foi ao culto, Ficou em perdeu casa? a bênção. Né? Ficou. A questão é essa, não foi ao culto, perdeu a bênção. Considerações finais, Jorge Leão. Como é que faz para conseguir tua revista? Mostra para as pessoas, fala para as pessoas. Rapaz, é muito simples, né? Conseguir a revista Guia Teatro Carioca, basta se dirigir a bilheterias de teatro. Todos os teatros? Olha, não vou falar todos, que todos é muita coisa, tá? Mas são bastantes, né? A maioria. Eu pessoalmente, como eu falei, pego a bicicleta ou o metrô, algum jeito, e eu que distribuo, eu sei a temperatura do que está acontecendo em cada teatro. Então pode acontecer de um determinado teatro você chegar lá e não tem nesse aqui, porque o teatro está tendo pouco movimento e tal, eu não vou deixar a coisa ali para desperdiçar. Eu vou deslocando a revista. Mas uma coisa é certa, se você quiser mesmo a revista, tem meu contato aí naquela revista antiga que você já tem. É só me dar um oi que a gente dá um jeito da revista chegar para você. Até ele. Isso aí não tem questão nenhuma. Agradecer aqui esse espaço e dizer que aqui sim, eu fico feliz por poder estar sendo útil com o meu pensamento, com minhas palavras e as ações para fazer realmente alguma coisa que quem deveria fazer, poderia fazer muito mais, não faz. Então, meu grãozinho de areia está aqui para construir essa praia. Eu fico feliz por ser útil como o grão de areia. Muito obrigado. Obrigado, Jorge Leão. Muito Isabela bom. Bicalho, considerações finais, convite, tudo mais? Isso, convite, Convide. porque eu olhei aqui, afinal, vamos fazer o espetáculo da Betânia, né, que tem um nome, chama Dona dos Raios e do Vento. É dia 23 e dia 30 de maio, lá no Fashion Mall, às 8 horas. Tá todo mundo convidado Qual para ir dia lá da semana conferir. para as pessoas lá? Sexta-feira. Sexta-feira, 23 e 30 dia de maio. nobre, tá? Maravilha. É um prazer, muito obrigado pelo convite para estar aqui nesse bate-papo delicioso, tá? Obrigado, Isabela. Privilégio. Flávio Padilha, nosso autor, nosso biólogo. Como é que encontra teus livros, ô Pois é, Padilha? vale propaganda então, né? Bom, eles estão publicados hoje na Hotmart, que é uma plataforma multimídia, né? E na Heroes Park, que essa eu adotei pela questão da grana. Até falei, o Cláudio até, né? Porque eu posso hospedar esses livros de forma gratuita. Mais de um, e a Hotmart só me permite um. Que for o Vacina Fácil, que foi o primeiro. Então hoje eu estou com eles na Heroes Park. Mas assuntos pertinentes a todos os livros, inclusive tem mais 2 agora, mas de ficção, mas com verve científica também, sobre a exploração da lua gelada de Júpiter, Europa, e H2O, que vai ser a nossa futura guerra mundial, pela falta desse recurso importante. E querem saber mais sobre meus livros, de forma gratuita, é o meu canal no YouTube, que é @ciência com Flávio Padilha. Estão todos convidados. Me sigam, me curtam, por favor, isso é importante. A família agradece. Tá? Obrigado pelo espaço. Como eu falei, eu não vou sair daqui sendo o mesmo Flávio que eu entrei por aquela porta. Isso é muito bom, porque eu quero trocar contatos aqui com todos presentes, se possível. Obrigado, Maravilha. Flávio. João Luiz Azevedo, por Privilégio favor. estar com essas 3 grandes figuras, né? Privilégio. E assim, a minha vida, a nossa vida é cercado de amizades. E essas pessoas são amigas. A gente sabe diferenciar muito bem aquelas pessoas que passaram e as pessoas que ficaram. Essas 3 ficaram. Flávio Padilha, há muitos anos, privilégio de ter reencontrado ele. Jorge Leão, de 99, 2000 para cá, porra, é um cara que está sempre comigo. Eu acho não.
O Jorge Leão talvez tenha sido a pessoa com quem eu mais falei na época da pandemia. E isso não é pouca coisa não, porque é uma época onde a gente não falava com ninguém. A gente estava enclausurado, eu inclusive falei, pô, vem almoçar comigo, ele ficou com medo. Achou que a comida da patroa era ruim, que ia pegar Covid comigo. Mas foi convidado, ele lembra que foi convidado. E a Isabela é uma querida, né? Além de ser grande artista, amiga dos amigos, talentosíssima, privilegíssimo estar com ela aqui hoje. Quando eu falei do nome dela pro Márcio, porra, mas será que ela vem? Eu falei, pô, só não vai vir se ela não puder. E veio. Só devo ressaltar que ele me convidou, mas não deu o endereço. Bom, ele fez o que todo... mas ele fez o que, de um modo geral, todo bom carioca todo faz, bom né? Carioca. Aparece lá em casa, mas não dá o endereço. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Confirma o endereço daqui pra galera que quiser conhecer. Estaremos aqui na primeira terça-feira agora do mês de junho. Dia 2 de junho, se eu não me engano. Dia 12 de junho, então estaremos aqui na primeira terça-feira, das 18 às 20 horas. Casa Balaio das Artes, Rua da Quitanda, número 30, sala 711, no centro do Rio, pertinho da estação carioca do metrô. Tem VLT, tem a Praça 15 com barca, pode atravessar de Niterói para cá e depois voltar. É um prazer receber a todos vocês. Muito obrigado pelas presenças aqui. Juvenal Cardoso e eu, gestores da Casa Balaio das Artes, agradecemos em muito. Cláudio Almeida, nosso videomaker, nosso fotógrafo, nosso faz tudo, som, luz e tudo mais. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês e até o nosso próximo bate-papo cultural. Valeu! Não esqueçam, hein? Se não vierem ao culto, perdem a bênção. Obrigado.